Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Adscast. Meu nome é Fernando Quilici. Hoje, infelizmente, não conto com a presença do Léo aqui. Teve um imprevisto, mas o show não pode parar. Então a gente vai conseguir, só vou seguir aqui sozinho, sem a presença do meu grande amigo. Mas é um episódio muito pedido. Como a nossa audiência fala muito sobre agência de marketing, trouxemos dois especialistas aqui para conversar com vocês. Vou fazer a apresentação prévia deles. Os caras são fundadores da Supersal, que é uma agência de marketing focada em restaurantes, e da Ultralize, onde tem a mentoria Ultra. Rodrigo Bindes Rodrigo Bindes e Gui Cardoso. Sejam muito bem-vindos, senhores. Obrigado. Valeu, Fernando. Obrigado pela presença. Cara, antes da gente iniciar o nosso papo, agradecer o nosso patrocinador, Kleisler, o número 1 em marcas. Se você tem algum problema com o registro da sua marca, se você não fez o dever de casa de registrar sua empresa e você está sendo pirateado tanto na empresa, com o infoproduto ou qualquer coisa do tipo, esse aqui é o cara que pode te ajudar. Aqui na descrição tem o link dele, fala que você veio pelo Adscast, que ele vai te dar um presente e nós aqui também vamos te dar um presente. Beleza? Bora pro papo? Senhores, muito bem-vindo à Floripa. Vieram passar um pouco de frio aqui. Pô, cara, a gente pensou, vamos pegar umas cidades pra fazer os nossos workshops. Pegar a cidade com praia, né? Que a gente aproveita a viagem. Em julho aqui. Pô, mas Floripa é uma cidade muito massa, mas o frio é sofrido, cara. Putz, dói demais. E aí, cara, vocês apareceram aqui fazendo uma turnê pelo sul do Brasil, cara. Conta um pouco sobre essa ideia de eventos presenciais. Como que surgiu isso aí? Como que é? Isso é focado para agências, é para marketing digital? Como que funciona? E da onde surgiu essa ideia de fazer eventos presenciais numa turnê meio rockstar? Boa. Cara, praticamente tudo que a gente fazia, né, até então era online, então a gente faz os lançamentos para lançar a turmas da mentoria. E aí a gente viu um cara fazendo uma turnê de workshops, que é o Marcos Marques. Sim. E inclusive ele... teve esses dias aqui também. Ele tá fazendo assim... Ele vai fazer 50 workshops. Caraca. 50 cidades. No passado ele fez 24. Foi. E aí a gente curtiu muito o modelo, falou, cara, pô, a gente pode fazer a mesma coisa, né? Em várias cidades, dar um workshop ali, um conteúdo massa, né? Separar o nosso melhor conteúdo. E também, quem sabe aí algumas dessas pessoas virarem mentorados nossos também. E aí a gente fez uma primeira edição em Brasília, né? Na nossa cidade lá mesmo. Sim, pra né? validar. Pra validar. Deu muito certo, foi um sucesso. A gente falou, cara, vamos... Nesse Isso modelo foi o primeiro? Foi no final do ano passado, final de 2024. Uhum. E aí a gente nem tinha muito tempo pra fazer, porque a gente queria já terminar, já queria testar em 2024, porque pra já botar no planejamento de 2025. Perfeito. E isso era tipo, cara, novembro pra dezembro, assim. Então, se a gente postergasse muito, era Natal, Ano Novo, não ia dar pra fazer. Fez, acho que em 2 semanas. Foi, cara, fizemos uma loucura ali. Até a entrega, tudo. 2 semanas, aí deu muito certo, e a gente falou, cara, vamos fazer pelo menos um por mês, aí, em média. Mas daí, esse aqui é o segundo ou você já vem fazendo? Não, a gente já foi. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Aí agora a gente tá vindo Porto Alegre, né? Que vai ser Belo Horizonte. Belo Horizonte a gente fez também. Então é Floripa, os próximos. Floripa, Porto Alegre. Aí em agosto, São Paulo. Campinas. A gente tá rodando. Pô, que massa. Então, Esse ano deve ser 12. Então, validou a oferta. Validou a Foi. parada, funcionando. Cara, interessante é que o workshop permite, né? Que a gente rode lançamentos em paralelo. Perfeito. Então a gente adiciona, na verdade, um funil de entrada, né? Para o nosso produto. Enquanto o lançamento tem, enfim, você não consegue fazer mais lançamentos no ano do que a gente já está fazendo. A gente faz hoje 6 lançamentos desse produto. Então, a gente adicionou esses workshops como uma forma, um novo canal ali pra gente. Cara, mas a gente tá em julho agora. Julho, Então vocês fizeram um por mês. Isso. Como é que é isso da questão de cansaço? Porque, cara, é um a gente bravo. A gente sempre superestima o resultado e subestima o trabalho. Cara, é cansativo. Cansativo. Mas E assim, vale. o que acontece? Porque assim, não é só o cansaço da viagem, é porque você tem o estresse de venda de ingresso, você tem o estresse, porque aqui, cara, por exemplo, esse mês a gente rodou 3 em paralelo, 3 captações, porque teve Brasília, Florianópolis e Porto Alegre, tudo na mesma época. Então, assim, é o estresse de venda de ingresso, a página que cai, anúncio que não tá dando certo, criativo, não sei o que lá. Então, assim, você tem toda uma... Não é só aquele dia do evento, né? Você tem todo o planejamento. Cara, sabe o que eu acho tenso?
Que a galera deixa pra comprar muito em cima da hora. A gente já Pode sabe. ser que não compre. Mas é um padrão, assim, a gente vê que nos últimos dias, realmente, você tem um padrão de venda. Então, assim, a gente vai se acostumando, vai aprendendo também, até pra tirar... Eu tenho sentido assim, com o tempo, a gente tá ficando menos estressado. Porque a gente vai aprendendo como é que funciona a dinâmica ali, né? E a gente foi testando também meteórico, venda direta, preço, né? Então, a gente vai aprendendo com isso. E aí, a gente vai também melhorando, né? Que a gente consegue otimizar tudo, né? Até produção, tudo, cara. Sim. Ah, eu lembrei de uma coisa que aconteceu também no segundo semestre do ano passado, que motivou a gente a fazer nesse formato. A gente chegou a planejar um evento de 3 dias lá em Brasília. Que ia ser enorme. Que aí era para ser um evento grande, 400 pessoas e tal. Muito inspirado ali no estilo de evento que o Érico faz, o Érico Rocha. Eu trabalhei 4 anos com ele lá, então esse tipo de evento eu domino como é que faz, né? Só que ele tem uma base enorme, ele faz lá o mundo paralelo e tal. E a gente ia fazer nesse mesmo estilo, não ia ser um mundo paralelo, ia ser um bairro paralelo, né? Não ia ser tão grande, mas pra gente era desafiador que a gente queria fazer pra 400 pessoas. Gente pra caramba. Só que aí é um evento que a divulgação é a nível nacional. Então você tem que fazer com bastante antecedência, porque as pessoas têm que comprar passagem, hospedagem e tal, né? Então, só que a gente não conseguiu fazer com muita antecedência. Aí começamos, sei lá, a vender coisa de 2, 3 meses. A gente abriu vendas. Que é pouco pra esse tipo de evento, é pouco, né? Dá pra fazer? Dá. E aí a gente abriu as vendas, cara. Vendeu, sei lá, 12. A gente fala, puta merda. Aí bateu o desespero. Que assim, dava pra gente recuperar? Eu acredito que seria possível, mas, cara, exige uma energia do caramba. E a gente nisso tava com lançamento pra fazer, tinha o evento presencial dos mentorados. A vida toda segue andando. Ia lançar um mastermind nesse evento dos mentorados. Então tinha muita coisa rolando em paralelo. E falou, cara, a gente não vai ter essa energia pra recuperar. E a gente já tinha contratado o espaço, a gente tomou um fundo, enfim, a gente perdeu um pouquinho de dinheiro, mas foi bom, cara, porque aí trouxe pra gente essa outra oportunidade, que no final das contas a gente tá impactando muito mais gente do que se fosse só aquele Com evento. certeza. Então, assim, aí o que a gente mudou pra esse ano? Em vez da gente procurar fazer um evento grande pra 400 pessoas, que é a divulgação a nível nacional, a gente tá fazendo 12 eventos, que tá dando aí umas 130, 150 pessoas por evento. Que é um número bom. Que é um número bom, né? Que no final do ano, multiplica aí por 12 e a gente vai atingir muito mais 3 vezes mais pessoas do que... Eu acredito que esse tipo de evento maior é muito bom pro branding de vocês. É um evento grande, provavelmente vem outros palestrantes. É uma outra pegada. Outra parada. É uma outra. Tipo, nos últimos 2 anos eu participei bastante dos bastidores do NL com o Léo. Cara, é evento de você perder 2 anos de vida. É loucura. É uma loucura. Eu falo, cara, eu não sei porque você faz isso. Eu falei pra ele, não sei porque você faz isso, tá maluco? Então, assim, são dificuldades diferentes, né? Fazer 12 também tem suas complexidades, mas a gente achou que foi menos arriscado. E tem funcionado muito bem. A gente tá gostando. Cara, vamos voltar um pouco. Eu queria contextualizar. Vocês não são jovens. Nós estamos aqui, ó. Principalmente aqui, ó. Principalmente aqui. Eu já tô careca. Eu tenho cabelo branco. Então, Esse aí tá ficando careca. Cara, como que vocês começaram no digital? Tipo, como que é a história lá do início? Como vocês se conheceram e fizeram a sociedade, enfim? Como é que era na época da internet de escada, Vince? Na época da internet de escada. Speed. A DSL. Puta merda. Cara, então, na verdade, assim, eu sou empresário há muitos anos, assim, do mercado tradicional. Então, sempre tive negócios físicos, né? Restaurantes, lanchonetes, enfim, tive vários negócios nessa área. E eu sempre tive muita dificuldade com a agência. Sempre contratava agência, era frustrado. Acho que isso daí meio que é um padrão um pouco do mercado, né? Dos empresários ficarem frustrados com as agências e tudo mais. Aí eu fui, cara, atrás de conhecer marketing, de entender o marketing, né? Então, em 2013, eu conheci o Érico. Um amigo meu falou, tô indo pra um evento lá, tá, bora junto, bora. Eu conheci ele logo no iniciozinho, cara, bem no início mesmo. Foi as primeiras turmas ali em São Paulo que ele tava fazendo, pequenas. Nessa turma que eu fui, inclusive, vários grandes hoje estavam lá. Então, o próprio Vinícius Possebon, que é daqui, o Vitor Damasio. Cara, vários. Galera, tudo começando. Começando. E aí, como eu já era do mercado de negócios, né, tradicionais, eu não fiquei fazendo lançamento, não fiz lançamento. Só que eu usei aquelas estratégias ali para os meus negócios. A sua ideia nesse momento era pensando nos aprender negócios. Nos negócios, 100% dos negócios. Não era para abrir um negócio, fazer nada disso. Então, eu aplicava várias coisas ali, os gatilhos mentais, aquelas coisas que, pô, funcionaram bem. E aí, cara, evoluindo um pouquinho, eu comecei a ver a galera crescendo, isso ali, 2015, 16, 17, falei, porra.
Aí eu comecei também a fazer lançamento em paralelo, né? Fiz umas coisas e outras, assim, nada muito grande. Acho que na época o nosso maior lançamento foi quase 1 milhão, mas assim, foi o maior. De eu lançando outras pessoas, né? E aí, acelerando um pouquinho mais, cara, em 2020 veio a pandemia, os negócios começaram a fechar e algumas pessoas que eu tinha contato lá na minha cidade começaram a pedir ajuda no marketing, porque eles sabiam que eu aplicava as coisas de marketing, sabia disso e tal. E eu comecei a atender outro foi de uma forma meio, assim, não muito planejada, né? E aí, cara, foi surgindo a agência de uma forma despretensiosa. Então, foi meio que... Cara, a minha história é meio parecida, Ah, né? Tipo, eu também não nasci no marketing digital. Eu morava fora do Brasil, tinha os negócios também lá. E eu fui estudar o marketing por causa dos meus negócios. E aí eu falei, mesma coisa. Daí eu falei, cara, vamos pegar um cliente aqui e tal, pra ajudar uma pessoa? Fomos ajudando. Falei, opa, eu tenho oportunidade aqui. E interessante, cara, que assim, acabou que a agência, que era um negócio meio que, né, extra, se tornou um negócio muito interessante no modelo que eu tava fazendo. É um negócio que, pô, fatura bem, tem uma margem boa, tem um modelo que a gente tem de operação mais enxuta, né? A gente defende muito esse negócio de ser nichado, então tem vários benefícios disso que depois a gente pode falar. Sim, quero me aprofundar. E aí, cara, assim, eu falei, porra, esse negócio aqui é muito interessante. Acabou que eu praticamente saí dos meus negócios físicos, né? Deixei, ou vendi minha parte, ou deixei outro sócio tocando e fui focar na agência, cara. E a agência cresceu bem, né? Eventualmente, também vi que estava fazendo diferença em relação ao que a gente estava fazendo em relação ao mercado. Então, assim, pô, a minha agência é um modelo diferente. Na época, cara, quando eu abri em 2020, eu pesquisava, agência de marketing para restaurante não tinha. Não tinha. Se tinha, eu não identifiquei, não localizei. Então, naquela época, cara, era um Oceano Azul completa. Hoje ainda é, né? Mas assim, cara, naquela época era muito. Eu falei, porra, tem uma oportunidade aqui. Aí eu comecei a ensinar o que a gente tava fazendo. Isso daí começou ali pra pessoas. Isso foi final de 2022 para início de 2023. Né? Que aí eu posso aí entra contar um pouco na história aí como é que a gente se conectou. Eu comecei no digital, não foi no marketing digital, foi no poker online, cara. Caraca, que massa. Foi jogador profissional de poker. Tenho até hoje o meu as na manga aí, ó, ver se dá pra ver. Conversou aqui com o Diógenes, não sei se você conhece. Sim, Conheço, pô. Amigo meu da Malaquias. Amigo meu do poker também. da época do poker, lá da Lab Media. Da Lab Media. Diógenes, a primeira vez que ele viajou de avião, foi pra ir em São Paulo, ficar uns dias lá na minha casa. Que massa, na época, puta, 15 anos atrás. Mundo pequeno demais, né? Foi. E aí, cara, eu conheci o poker e tal, me apaixonei, falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí minha mãe ficou muito feliz com essa notícia. Com certeza. A cabeça dela era, meu filho vai jogar baralho. Vai ser advogado? Não, vai ser jogador de poker. Aí era o caos em casa, desligava a internet no meio da partida, perdia a mão, ixi. Até que chegou um dia, eu falei, não dá pra continuar desse jeito. Fui conversar com a minha mãe e falei, mãe, eu quero ser jogador de poker, sei que você quer que eu arrume um emprego, eu comece a trabalhar. Vamos fazer o seguinte, se até o meio do ano a gente vai pagando meu colégio com dinheiro do poker, eu arrumo um emprego, começo a trabalhar. Aí ela, tá bom, quero só ver, beleza. Passou aí uns 3 meses, 4 meses, eu juntei uma grana ali e paguei o resto do ano à vista com o dinheiro que eu tinha ganhado do poker e ela nunca mais reclamou. E aí eu, enfim, joguei poker profissionalmente durante 7 anos, viajava ao Brasil. Nossa, Inclusive já vim aqui pra Floripa pra jogar, fui num torneio que era no... Cara, como é que chama? É um hotel grande que tem aí. Majestic. Não, começa com C. Qual que é? Não, Costão do Santinho. Costão do Santinho aqui? Costão do Santinho. Costão, já joguei lá. Resort. Enfim, ia pra Las Vegas, jogava série mundial de poker lá. Massa. Então, só que aí chegou um momento que, putz, eu tava fazendo isso não mais porque era minha paixão, que eu me via daqui 10 anos fazendo a mesma coisa, era só porque eu tava fazendo a única coisa que eu sabia fazer, que era jogar poker. E aí quando virou profissão já não ficou mais tão legal. Muda. Que realmente é bem intenso, né? Sim. E aí eu falei, cara, quero fazer algo diferente. E aí nisso eu conheci o marketing digital. Um amigo meu na época falou, cara, fui conversar com ele, falou, pô, tô querendo fazer algo diferente. Falou, cara, dá uma assistida nesse curso aqui que eu comprei, que eu tô querendo fazer um negócio relacionado a desenvolvimento pessoal e se você curtir, a gente faz junto. Aí esse curso era o Product Launch Formula do Jeff Walker, o criador da fórmula de lançamento que o Eric licenciou. Aí conheci o marketing digital, falei, caraca, dá pra ganhar dinheiro com a internet sem ser, não só com poker, né? Tem outras coisas. E... Isso era que ano? Isso foi 2013. Pô, tem tempo.
2013 para 14. Final de 2013. Aí, em 2014, eu abri meu primeiro negócio, que foi nesse nicho de desenvolvimento pessoal. Meu sócio era o Gabriel Goff, não sei se já ouviu falar. Cara, por nome eu sou... Então, a gente chegou a fazer grandes lançamentos na época, no nicho de desenvolvimento pessoal, só que deu uma pirada, sumiu. Até hoje tem gente que veio e pergunta, cadê o Goff? Onde que tá? Eu não sei onde que ele tá. E aí, enfim, a gente teve muito sucesso ali com lançamentos. Aí, nisso, eu entrei no Mastermind do Érico e tal. E eu tive um desentendimento com esse meu ex-sócio, saí da sociedade e eu tava livre para novos projetos. Aí o Érico me chamou para ir para Brasília e ser um dos mentores lá da mentoria dele e ajudar a construir os programas de mentoria Mastermind. O Insider, os Platts, né? Que massa. E aí eu fiquei 4 anos lá. E nessa ida de... Ele é Aí de São foi lá Paulo. que Aí ele foi se trabalhar conheceu. com o Érico, né? Eu já conheci o Érico já há um bom tempo. Aí o Érico... Não, tem um amigo meu, profissional do poker. Aí eu falei, tá, vamos lá. Aí o Érico Que a gente chamou foi fazer um poker o na Érico casa chamou a dele. gente pra jogar na casa dele pra apresentar o Gui, o jogador de poker profissional. Eu falei, beleza, vamos lá. Bicho, até hoje eu não sei se ele realmente sabe jogar. Porque saiu de lá zerado. Mas é engraçado que o Érico usa gatilho mental pra fazer convite para as coisas. Essa é Olha, boa. só são 8 pessoas que vão lá, eu já chamei 5, já confirmaram. Eles não escasseiam. velho. Autoridade, né? Tem um jogador Tem profissional. jogador profissional de poker e tal. O cara engraçado tem que isso. defender o Já método, né? Tá no sangue, cara, tá no sangue. Tá natural. E aí Mas foi, aí foi que a gente se nessa conheceu. vinda, foi nessa vinda pra Brasília que a gente se conheceu. E aí a gente acabou ficando muito amigo, né? E aí eu fiquei 4 anos lá trabalhando com o Érico, até que eu queria voltar a empreender. E aí saí lá da ignição, saí numa boa e tal. E aí, nisso, eu e o Bin estava lá na minha casa e tal, a gente tava trocando ideia. Aí eu sabia que o Bins atendia uns restaurantes, que eu via lá no Instagram dele, postava e tal. Mas eu não levava muito a sério, não sabia que era um negócio relevante, né? Eu achava que ele tava fazendo uns bicos lá e que eu não dava muita moral, não. Aí o Bins falou, cara, deixa eu te mostrar como é que é o meu negócio, acho que a gente pode fazer uma parada juntos. Aí ele explicou, cara, como é que era a agência, focada num único nicho, usa um método que replica ali pros clientes, uma estrutura de operação enxuta, um ticket mais alto, só recorrência e tal. Começou a falar do modelo de negócio, eu falei, caramba, eu que nunca gostei de agência, nunca tinha gostado do modelo de agência, nunca pensei em ter uma agência, ou ser sócio de uma agência. Eu falei, cara, desse jeito faz sentido, cara. E aí ele me chamou pra ser sócio da Supersal e a gente começou juntos ali uma mentoria, a mentoria Ultra. Que Começou já nessa época. isso foi 2023 pra... Iniciozinho de 2023. 2023. Janeiro, fevereiro. Iniciozinho de 2023. 2 anos e meio agora. E aí, inicialmente, eu tava dentro ali da mesma empresa, a mentoria. E aí, nisso, o Érico e o Ladeira se interessaram em serem nossos sócios, né? Então, o Érico, ele fez uma sociedade com o Ladeira, que deu muito certo, que impulsionou muito o Ladeira. E ele falou, cara, eu quero estar em mais negócios, como eu fiz com o Ladeira, só que dessa vez não vai ser só eu, vai ser eu e o Ladeira junto. Cara, mas ele entrou na sociedade total ou só na parte do infoproduto? Na parte da Ultralise, que é de educação. As empresas, Aí a Superstal ficou serviço, prestação de serviço, e a Ultralise educação. Aí eles viraram sócios da Ultralise. Exato. Porque quando eu via, não sei, provavelmente no seu Instagram ou lugar assim, eu falei, cara, esses caras estão aprontando na agência de marketing. Tipo, na minha cabeça... Pra eles não faz sentido ser da agência, né? Mas Exato. o infoproduto, né? Sim. Que, assim, beleza, o Érico domina o lançamento, Ladeira perpétuo. Só que existe uma outra lacuna que, na verdade, se bobear até maior do que infoproduto, que é de marketing para negócios, Sim. né? Eu não gosto desse termo negócios locais, mas para qualquer tipo de negócio. Sim. Então, farmácia, supermercado, pet shop. Se você for olhar o tamanho desse mercado, ele é gigante, precisa de marketing. As agências muitas vezes ficam patinando ali, né? E a gente defende muito esse negócio de nichar, então, para poder entender o negócio do cliente, para poder saber o que funciona, o que não funciona e tudo mais. E eu acho que eles viram essa oportunidade. Falou, vamos pegar esse lado aqui. E aí, muita gente que é, gestor de tráfego, social media, segue eles, né? Eles têm. A gente tem um pouco de um público similar, mas a gente não concorre com eles, né? Sim, a base deles. Então, essa foi a ideia. E qual que é a função deles hoje? Que eles trazem ideias? Como é que funciona? Porque, tipo, são 4 mentes. Boas mentes. E como que funciona no dia a dia internamente? Tipo, qual que é a função de cada um de vocês no negócio? Só até mais mentes, porque, na verdade, as empresas deles se tornaram nossas sócias, então
Tem o Rui, tem o a sócio Priscila deles, Pimenta, tem o massa. Rocha, tem o Granville, tem o Vitor também. Então, são múltiplas mentes aí. Eles agregam valor da seguinte forma, né? Tem a questão do know-how. Então, pô, ambos fizeram empresas aí de 9 dígitos. Então, a gente tem reunião de conselho, eles nos ajudam com decisões estratégicas, né? Então, tem esse lado. Apoio também com relação à estrutura. Então, a gente participa de todos os masterminds deles. A gente participa de todos os eventos e tal. Pode participar, né? A gente tem acesso à equipe deles. Então, tem muito esse lado. E divulgação e a parte de transferência de autoridade. Então, a gente vai... Provavelmente muitos aí devem ter assistido já algum anúncio que aparece eu com Ladeira, eu com Érico, o Bins com Ladeira, o Bins com Érico. Então, isso agrega bastante. Porque muita gente acaba nos conhecendo pela primeira vez... E é aquela coisa, pô, quem tá vendo anúncio na internet, o cara começa a ver um anúncio sobre a agência, começa a ver 10 outros caras falando a mesma coisa. Exato. Ou parecido, né? Exato. E não sabem quem confiar. E aí quando eles veem a gente com o Eric, com o Ladessa, pô, É um belo brand. esses caras são ponta firme, né? Porque eles não são, o Eric e o Ladessa não são, sei lá, Shark Tank que investem em 100, 200 empresas. Eles têm poucas empresas que eles investem, né? Então eles escolheram a dedo aí. Cara, muito massa. E assim, e a gente sente que, cara, isso daí fez toda a diferença, acelerou muito o nosso resultado, nosso crescimento, né? Porque as pessoas realmente falam assim, pô, deixa eu ver. É aquela primeira, pô, deixa eu dar atenção pra esses caras aqui. E então, né, tem ajudado a gente bastante. Mas é um impulsionador, né? Porque a gente que tá tocando o dia a negócio dia, a operação toda nossa. E o conhecimento, de fato, desse negócio específico é de vocês, mas é isso, é um brand, um acelerador, é um tiro de canhão. E eles têm uma base muito forte também. Sim. A gente usa também a base deles, né, pra fazer alguns disparos, algumas coisas. A gente tem E essa aí possibilidade eu também. queria entrar num ponto de como funciona hoje o funil de venda de vocês. Por que eu vou perguntar isso? Porque cara, provavelmente que você falou assim, pô, a mentoria começou faz uns 2 anos e meio, alguma coisa assim. Isso. Então, provavelmente eu participei de alguma masterclass, workshop, alguma coisa por essa época aí. E eu recebo até hoje mensagem de vocês. Eu falei, cara, eu vou perguntar pra esses caras como é. Significa que você não comprou ainda. Você tá ali, né? Como Cara, é que, cara, assim... eu falei, cara, muito bom o remarketing ali, o funil de vocês tá funcionando. Cara, então, acho que são várias coisas, né? Tem a parte de distribuição de conteúdo que, cara, a gente nunca para de distribuir, então, assim, é uma coisa eterna. Trazer novos seguidores. Então, assim, tudo isso vai alimentando a nossa base, a nossa renovação de audiência, né? A gente tem os lançamentos em que a gente capta, cara, milhares de leads, né? A gente capta, pô, tem lançamentos que a gente faz muito lead mesmo. Então, assim, vai entrando pra nossa base, né? Muito, acho que pro nicho, né? Não é, sei lá, capta 10 mil, 12 mil, né? Se for comparar, sei lá, com nicho de emagrecimento, não é nada, né? Mas pro nosso nicho, acho que é a quantidade... Uma dúvida aqui. O marketing da agência, ele é feito somente pelo perfil da agência. Pra não misturar os leads. A gente separou 100%. Até eu tô um pouco fora mais da... Sim, eu continuo CEO da operação, mas eu coloquei um diretor de operações lá. Perfeito. Então ele tá no dia a dia ali mesmo, né? Então assim, meu foco hoje tá muito na Ultralize, né? O perfil da agência, cara, ele sempre era meio que, até 2022, era muito a minha cara. Tanto que a gente fez um rebrand, né? Nessa transição de criação da Ultralize, a gente fez o rebrand também da empresa que na época não se chamava Supersal, se chamava Astra. E era, cara, sem sacanagem, era a minha foto no perfil da agência mesmo. Porque, como eu já era do setor de restaurantes, meus primeiros clientes todos vieram daí, né? Então, agora a gente tá tirando meu rosto ali, a personalidade, deixando realmente o negócio como com cara de negócio e tudo mais. E os nossos sócios estão começando a criar um conteúdozinho ali, de forma tímida, mas estão começando a criar. Então, eu deixei sócios tocando, que é a Mari e o Landim, que estão à frente da agência hoje, mais no dia a dia, né? Então, a Ultralize, ela tá 100%... Tem o Justino também, mas tem o Justino, que não aparece. que é na parte mais dos bastidores, né? Então, assim, a gente tá 100% separados, né? Então, o funil da Ultralize é completamente diferente Tanto que da agência, por exemplo, essa semana teve o evento do Marcelo Politi, que é um dos grandes mentores para donos de agências donos de restaurantes. A gente tava lá, a gente patrocinou o evento, tava com o stand lá. Então, assim, tem funil de evento, tem vários funis diferentes do nosso. Engraçado, né? Porque, cara, marketing não é tudo igual, né? Exato. Então, são coisas completamente diferentes. Aí, voltando para a nossa audiência, então, assim, cara, a gente tem os lançamentos que a gente comentou, né? Que a gente faz hoje 6 lançamentos por ano, são 3 clássicos e 3 sementes. A gente está testando agora, inclusive, um lançamento pago pela primeira vez.
Então, tudo isso é o quê? Cara, captação de lead para aumento de nível de consciência, para mostrar o nosso modelo de negócio. Perfeito. Que a gente acredita no nosso modelo de negócio, enfim, é um pouquinho diferente do que o mercado está fazendo. E a gente mostra bastante do que a gente faz ali na nossa agência. E o legal é assim, cara, a gente usa a nossa agência como case. Fala, cara, olha o que a gente faz. Né? E não só mais... Aí, acabou que com a mentoria crescendo, a gente passou a ter uma inteligência em cima dessas nossas agências que fazem parte ali da nossa mentoria. Porque a gente vê, pô, isso aqui tá dando certo, isso aqui não tá. Então, a gente vai aprendendo também. Então, vira um negócio, cara, que a gente hoje bate o olho e fala, putz, isso aqui é assim, isso aqui é assado, porque a gente já viu centenas de vezes. Então, a gente foi criando muito essa bagagem, esse know-how ali, esse repertório, né? Então, a gente tem os lançamentos, aí agora a gente falou dos workshops, né, que a gente tem... Hoje são 12, então são basicamente esses nossos... Ah, e a gente tem funil de sessão estratégica também. Como se fosse um perpétuo que vai rodando ali. Sim. Né? Então, basicamente, são esses nossos funis aqui. Exato. Isso 100% falando da mentoria. Da mentoria. Tá. E como que funciona o lançamento hoje? São 3 aulas? Como é que Então, são 6 lançamentos no ano, são 3 clássicos, que são de 3 aulas, né? E um semente, que é de uma aula só. Então, a gente tem temas diferentes. Então, o de 3 aulas é o Oceano Azul das Agências. Hoje, o semente, que é de um dia só, é o workshop Agência Sem Caos, Sem Caos. E aí, a gente tem também agora o lançamento pago, que é o 80-20. Plano 80-20 da sua agência das de agências. marketing. Pô, muito foda. Então, assim, a gente está criando novas narrativas para mostrar de formas diferentes o nosso modelo de negócio. A gente bate muito nesse negócio do modelo de negócio, cara, porque... O que acontece, assim, eu vejo que as pessoas, elas criam agências de uma forma, que nem eu falei, né, que aconteceu comigo, de uma forma, às vezes, não intencional. Ela pega ali um cliente, pega outro. Grande maioria, acredito. Porque o cara tem uma habilidade técnica, né, sei lá, o cara é social media, designer, da gestor de tráfego, vai pegando clientes. Quando ele vê, ele tem uma agência sem ter planejado ter uma agência. Sim. Então, ele não se programou. Ele vai pegando qualquer cliente, vai atendendo qualquer tipo de cliente, vai pegando por qualquer ticket. Eu fui num evento do Giovanni Saraiva, cara, e ele trouxe um dado, eu não vou saber exatamente, mas é um dado meio assustador, assim, tipo, de 85% das agências faturam até 7 mil reais, 6 mil reais, um negócio assim, tipo, eu falei, cara, eu não achei que eram tantos, assim, Isso é verdade. que era só a galera que tava ali, começa a impulsionar, meio que voo de galinha, daí perde os clientes, Esse é o padrão, cara, porque, inclusive, quando a gente faz a captação dos leads, a gente tem uma base hoje de dezenas de milhares de leads, né? A gente faz uma pesquisa com todos eles. Todos não, mas uma boa parte. A qual eu preenchi hoje. Aí, ó. Então, a gente tem hoje boa parte preenche essa pesquisa, então a gente sabe, cara, que hoje a maioria, tipo 90% realmente, fatura menos de 20 mil reais por mês, que a gente botou de linha de corte 20 mil. E tem clientes abaixo de 1.500, 90% também. Então, a grande maioria não sabe ter uma agência de verdade. Né? Ele tem ali meia dúzia de clientes, 10 clientes, 15 clientes, 20 clientes, mas é aquilo ali, cara, de forma muito simples, né? E a questão do modelo de negócio, cara, quando as pessoas entendem, cara, o modelo de negócio, na verdade, é como que sua empresa funciona. Então, na verdade, é uma engrenagem com várias coisinhas ali, né, conectadas. Então, as pessoas não têm clareza do que fazer. Por exemplo, né, o que você vende, para quem que você vende, quanto você cobra, como que é o seu formato de cobrança, você faz recorrência, você projeta começo, meio e fim, quais são seus canais que você vai prospectar. Sim. Então, tudo isso compõe ali o modelo de negócio. E dentro disso, tem coisas que a gente vê que funcionam melhor. Por exemplo, agências fazem mais recorrência, cara, tem mais chance de crescer de uma forma mais rápida. LTV, a gente bate muito na questão da retenção. A gente acredita muito que o cliente da agência, ele tá lá para poder ter resultado. Então, a gente foca muito em fazer a agência, conhecer o negócio do cliente para poder dar resultado para ele, para poder o cliente ficar mais tempo com ele. Porque senão fica aquele sai de cliente, né? Que a gente sabe que é aquele balde furado. Sim. Então, a gente defende muito essa questão da retenção alta. Então, é muito do que a gente ensina ali. Cara, eu particularmente concordo com vocês nesse pensamento de nichar, e nichar que eu acho que facilita, enfim, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas, em contrapartida, hoje, se a gente for ver, as maiores agências do Brasil não são nichadas. Isso. O que você acredita que faz com que esses caras consigam ter um sucesso tão grande, não sendo nichadas? E qual que é a grande vantagem do que eu acredito também de ser nichado? Tipo... assim, primeiro que não tem nem certo nem errado. A gente defende o nosso jeito, que a gente acredita que é um jeito mais fácil, mais inteligente, mais eficiente. Mas, cara, tem vários outros jeitos de chegar, né, numa escala de uma agência, no crescimento de uma agência. Então, isso daí não se discute, porque tem vários casos. Sim. Não é só, a agência genérica vai morrer? Não vai. Vai continuar tendo, vai continuar crescendo, tá tudo bem, tá? Só que o que eu vejo, cara, a maioria das pessoas não tá no jogo de ser uma V4,
né? A maioria das pessoas não vai querer ter milhares de clientes. Então, assim, o jogo que eles estão jogando é outro jogo, é outro campeonato. A gente tá falando, cara, de pegar pessoas ali que faturam às vezes 5, 10, 15, 20, 30 mil e levar ela para 100, 150, 200 mil. Tá. É outro campeonato. E a gente nem quer ser V4, a gente não... Sabe, eles fazem coisas que são diferentes do que a gente tá fazendo. E, de novo, sem julgamento, não tem certo nem errado, tá tudo bem. Então, assim, para essa pessoa ali que vai faturar até 100, 200 mil reais por mês, cara, esse nosso modelo funciona muito bem. Menos clientes, dando resultado, ticket maior, recorrência por mais tempo. Né? O que essas empresas grandes fazem, cara, é um outro modelo de venda muito agressiva, bota muita gente pra dentro, tem muito churn, é outro jogo, né? Cara, Então, assim, não tem certo nem errado, cara, de verdade, assim, pelo menos eu sinto isso que não... Sim. E fazendo um comparativo, né? Pegar como referência 100 mil reais por mês. O que é o padrão do mundo das agências atingir os 100 mil? É você ter aí 50 clientes, 60, 70 clientes de nichos variados. Então, você está cobrando aí R$1.000 a R$1.500 por mês em média. Nichos diferentes, com entregas diferentes. E você não tem uma entrega personalizada para aquele nicho. Você tem uma entrega mais genérica, mais superficial, que atenda vários nichos, né? Isso. Versus o que a gente defende. Cara, os mesmos 100 mil faturados ali por mês, só que com 20 a 30 clientes. Então, você foca num ticket maior. E aí, você pode bater isso com... um ticket de 3 a 5 mil por mês. Então, você tem menos clientes, cobra mais caro, e você tem uma entrega que é replicável para esses clientes, uma entrega mais personalizada para esse nicho. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Nossa agência, a gente ajuda o restaurante a aumentar também o faturamento no iFood. Pô, uma agência genérica consegue ter uma operação de iFood para restaurante? Não vai ter, porque vai ser uma pequena porcentagem, não vai justificar ter uma entrega personalizada assim para o nicho, né? No nosso caso, não. Cara, toda a nossa entrega é personalizada para o nicho de restaurantes. Então, a gente consegue gerar mais resultado. Então, com menos clientes. Então, assim, eu preciso estar em múltiplos nichos para ter 20, 30 clientes? Não preciso. Não preciso. Né? Só que eu preciso... tem como eu fazer uma entrega replicável, que gere muito resultado, atendendo vários nichos? Não, cara, preciso focar em um só. Então... a gente defende muito esse viés de especialista, assim como acontece em diversos outros mercados, não só a agência, né? Pô, você pegar advogado, você vai fazer algo tributarista, quer um advogado tributarista. Você quer, por exemplo, eu torci meu tornozelo mês passado, jogando tênis. Cara, eu fui no ortopedista, certo? Fiz os exames, fiz a raio-x lá. O cara me indicou uma ressonância magnética. Ele falou, ó, faz um acompanhamento com um ortopedista que é especialista em pé. Então o próprio especialista já indica o especialista do especialista. Isso é a evolução de todo o mercado, medicina. Antes, 100 anos atrás, era só médico. Hoje tem, sei lá, 30 especialidades. Até veterinária, né? Minha prima é veterinária oftalmologista. Sim. Olha que doido. Então, eu acho que é natural essa evolução do mercado e os próprios negócios foram evoluindo. Então, por exemplo, o restaurante que ele estava dando exemplo ali do iFood, você tem outros canais. Então, você tem cardápio digital, que 5, 6 anos atrás não tinha. Né, venda direta de delivery. Então, os negócios vão se sofisticando. Sim. Então, quem tem hoje, por exemplo, loja de carro, cara, o cara tem que entender de web motors, de carros. Se a agência não entende desses canais, cara, mais difícil dar resultado, né? Então, a evolução dos negócios dentro do digital, e também antes, você tinha, sei lá, 10, 15 anos atrás, era só Google Ads, né? Que, na verdade, antes era Google AdWords, né? Então, você tinha blog, Google, e era isso. Hoje você tem, cara, TikTok, Instagram, Google, Facebook. Quando você vai ver, tem muito mais... É um mar de estratégia que você pode traçar. Um mar de estratégia. Então, a gente entende que na medida que o mercado vai evoluindo também, vai tendo novas necessidades e que quanto mais a agência se especializar no negócio do cliente e aplicar marketing para isso, melhor, né? Eu concordo com vocês. Eu acho que facilita muito quando eu nichei por um período ao meu negócio. Depois eu acabei, no início desse ano eu transformei o meu negócio. Hoje a gente não vende tráfego pago mais. Tipo, tráfego pago é um upsell que a gente tem ali, tem gestor, tem a galera, tem alguns clientes das antigas que a gente atende ainda, mas a gente não vende diretamente tráfego pago. A gente vende consultoria comercial, implementação de CRM de vendas, implementação de agente de IA, e no meio do caminho, se alguém precisa de tráfego pago, eu tenho tráfego pago. E aí eu queria entrar nesse tema com vocês. Porque é um jogo exaustivo, o tráfego pago. Porque a gente acaba vendendo um resultado que muitas vezes não está na nossa mão. Perfeito.
Como que vocês veem esse mercado para os próximos anos, com essa entrada de IA, com essas loucuras aí do Zuckerberg querendo mudar tudo? Que vai ter uma mudança, vai. Eu ainda acho que a gente vai ser muito necessário, mas eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que cada vez mais a agência, de uma forma mais estratégica, vai ser mais necessária. Perfeito. A gestão de tráfego, cara, pode simplificar. Se a gente parar para pensar, se você apertar o botão lá de impulsionar no seu Instagram, você já está fazendo tráfego, né? Sim. Então, assim, vai ter níveis de empresas. Você acha que isso aí vai ser para toda empresa, essa automatização do tráfego? Não, acho que talvez para as menores. E aí, a agência ela passa a ser cada vez mais estratégica, ela precisa entender mais do negócio para poder juntar os pontos, porque, cara, eu não falei que o mundo está ficando mais complexo? A agência tem que entender o que para aquele nicho dá resultado. Então, assim, beleza, tráfego pago, cara, não é a única coisa. Quando você pensa em tráfego pago, você precisa o quê? Você precisa entender de oferta. O que você vai ofertar? Você precisa mapear as ofertas. Não é só chegar, impulsiona um post aí. Você precisa de conteúdo, você precisa de criativo, você precisa de segmentação, captação de dados do cliente. Enfim, tem várias coisas em volta do tráfego que a agência precisa saber ligar esses pontos. A IA hoje vai poder fazer isso tudo? Cara, hoje não. Assim, eu não vejo tão cedo. Ela pode auxiliar, mas ela executar... Duvido hoje alguém pegar e fazer uma estratégia 100% na IA e rodar tudo. Não tem como, cara. Sim. Não funciona. Então, eu acho que a agência vai ser cada vez mais importante. Para negócios, assim, negócios pequenininhos, fatura ali 10, 20, 30, 50 mil, cara, eu nem sugiro que a agência vá atrás desse cliente, porque esse cliente é um cliente que tá ali remando ainda para sobreviver, né? Então, a gente, na nossa metodologia lá, a gente foca muito em clientes acima de 100, 150 mil, 200 mil, que são pessoas que já têm grana para poder investir em tráfego, investir em marketing, ter uma agência. Essas, cara, elas não vão internalizar marketing, elas vão continuar precisando de alguém. Eu vejo que a agência continua crescendo. Pelo menos essa é a minha visão. E assim, cara, se você for ver, a internet causou uma grande revolução em muitos negócios, né? Total. E teve negócios que ficaram para trás, outros negócios, né, se reinventaram e permaneceram lá. Você pega o caso aí da Netflix e Blockbuster, clássico, né? Muita gente não sabe, mas a Netflix não era um streaming antes. Eu não sei se você sabe, a Netflix uma entregavam, alugava, exato, por correio enviava os DVDs lá e depois virou streaming, né? Por que a Blockbuster não fez a Netflix? Provavelmente porque eles não se enxergavam como uma empresa que entrega entretenimento, eles enxergavam como uma locadora. E acho que até rolou uma proposta, né? Acho que sim, para comprar, né? E eles, não, tá maluco? Então, quer dizer, a Netflix se enxerga como uma empresa que entrega entretenimento na casa das pessoas. Que, sei lá, 15 anos atrás era DVD pelo correio. Hoje é streaming. Se amanhã ser outra coisa, eles vão estar lá, eu imagino. Né? Então, assim, a tua agência não pode ser o teu serviço que você faz. Tem que ser o resultado que você entrega para o teu cliente. Então, no nosso caso, cara, a gente entrega o restaurante e bater recorde de vendas. Hoje, a nossa estratégia, o nosso método tem certos pilares que eu tenho certeza que daqui 2, 3, 4, 5 anos serão outros. E a gente vai adaptar para isso. E como tem evoluído, né? 5 anos atrás era uma coisa, agora já mudou. O que a gente fazia antes teve que evoluir. Então a gente vai se adaptando, é isso que o Gui tá falando, assim, a gente foi se adaptando. Porque a gente entende também que uma agência de marketing ela não deve fazer tudo pro cliente. A gente fala, cara, você entendendo o negócio do cliente, o nicho dele, qual que é o 80-20 que você sabe que se você aplicar vai dar resultado? Porque, cara, não adianta querer fazer de tudo. Vou fazer blog, vou fazer não sei o que lá. Cara, não. Muita coisa não é o que vai dar resultado de fato. Sim, né? É só encher linguiça. Exato. Então, assim, a gente hoje lá, por exemplo, na nossa agência, a gente tem lá os 5 pilares do nosso método, que é o método Scope. Então, a gente trabalha esses pilares que a gente sabe que aquilo ali, fazendo feijão com arroz, aquilo ali bem feito, vai funcionar. E esse método foi evoluindo. E é complicado também você ir pro lado oposto de, beleza, não vou fazer tudo que dá para fazer, mas também, se você faz só uma coisa... Só tráfego, só conteúdo. Você fica muito difícil de você acho que o cara que faz só tráfego, esse cara morreu. Esse cara ainda tem espaço para ele, mas é pouco tempo. Mas por pouco tempo. É isso que eu tô falando. Então, assim, se ele não entender que ele vai ter que evoluir para uma agência e ter outras coisas em volta... Eu acho que o próprio Sobral tem feito um pouco disso, né? Falar disso, de outras coisas em volta. Começou a migrar para porque, cara, o tráfego sozinho, ele tá com seus dias mais contados, mais limitados. A agência precisa ter essa visão mais completa. Sim, eu concordo com vocês. Assim, quando alguém me pergunta alguma coisa do tipo, o que eu falo é, a venda sempre vai existir. Sempre. E sempre vão ser pessoas que vão comprar. Então, se você entende de venda e de pessoas, você vai arrumar um jeito de vender para alguém. Tipo, agora, como vai fazer essa venda? Como que isso vai acontecer no futuro?
Não tenho a menor ideia. Mas o tráfego vai continuar existindo, porque é o que impulsiona as empresas. Tipo, o que é da Meta? O que é do Google sem o Ads? Então, eles precisam disso, então vai continuar existindo. E um exemplo que eu sempre trago é, pô, a gente está em 2025. Qual que é a complexidade de você criar uma ficha do Google Meu Negócio hoje? Zero. Muito baixa. Obviamente que se for criar uma ficha bem feita, tem os hackzinhos, tem os SEO. tal. Mas para criar, e tem gente que até hoje não tem uma ficha. E o empresário, Isso. o empresário não quer ser quem vai ficar criando as paradas. Ele vai querer alguém que faça pra isso, ele. cara. Né? Exato. O Então, empresário maior, ele não vai ele mesmo querer criar as coisas ou manter a ficha. E nem deve. Nem deve. Nem deve, ele tem que ganhar Ele tem que focar no negócio dele ali, né? Exato. Então eu acho que o tráfego vai um pouco para esse lado. Tipo, por mais que vai ser consumido por um monte de gente que vai fazer o que é o pequeno, mas o grande ele precisa de alguém para resolver o problema dele. Não precisa nem ser o grandão. Acho médio, que o médio, pequeno, ele já, né? Que é hoje. Que é o que a maioria das empresas. Show. Então a gente acredita muito que o mercado está indo para esse lado. E as agências cada vez vão ter mais importância, de verdade. Cara, falando sobre o negócio de vocês, falando da agência, esquece a mentoria agora. A agência de vocês buscam clientes de ticket maior, Isso. é um outro modelo de negócio. O que envolve a entrega de vocês? Tipo, o que vocês... vocês fazem social media também? Vocês fazem estratégia de venda? Tem algum tipo de lançamento? Como é que funciona? A gente foi evoluindo. Antes a gente fazia social media, a gente entendeu que não era o nosso core e a gente entregava resultado sem social media. E é aquilo que eu falei, precisa ter social media? Precisa, mas eu agrego valor de uma outra forma. Eu agrego valor ou conectando, trazendo um parceiro para fazer essa parte e orientando ele, ou muitas vezes orientando o restaurante, que já tem um tamanho maior, a internalizar o social media, que é o que eu mais acredito que funciona, de ter uma pessoa lá dentro com o celular na mão, gravando bastidores, dia a dia, coisa mais real ali. Porque uma agência não vai conseguir ir lá uma vez, 2 vezes por mês e gravar um conteúdo e ficar assim, cara, realmente, né, funcionar. O GC, então a gente orienta, a gente vai atrás para poder ter pessoas... O que é? São conteúdos feitos por usuários, né? Então pegar creators, pegar influenciadores que vão lá, geraram conteúdo para mim. Uhum. Então a nossa agência entendeu que era melhor a gente intermediar isso e auxiliar isso, em vez de ter que ficar executando o social media. Uhum. Né? Então essa é uma parte. Por quê? Que nem eu falei, o tráfego, ele sozinho não funciona, você precisa ter conteúdo. Então a gente mapeia as ofertas do restaurante. E aí, quando eu falo mapear as ofertas, não é só promocional, não. Então o que o restaurante tem lá que pode oferecer, que pode chamar o público? Pô, iFood, né? Brinquedoteca, happy hour, almoço executivo, tem várias coisas ali. Rolha grátis, um jazz, uma música, enfim. Então a gente mapeia isso, entende o que é que vai fazer mais sentido para aquele restaurante, cria criativos para isso. Então a nossa entrega tem a parte de criação das ofertas, do criativo, a distribuição desse conteúdo. E a gente vai além, que é o seguinte, a gente dá alguns passos para trás, porque a gente precisa captar os dados do cliente que está frequentando aquele restaurante. Que é o que a maioria não faz. O dono do restaurante, ele não entende quem é que está indo lá consumir, sentar e pedir um prato. O cara vai lá, consome, vai embora, você não sabe quem ele é. Então, meio que a gente não fica tirando para todo lado. A gente entende quem são esses clientes para poder segmentar para eles. O lookalike dele, né, o público semelhante, vai ser muito melhor. Então, no final das contas, a gente faz o feijão com arroz bem feito. É claro, tem o Google Meu Negócio, Google Ads, que a gente tem que trabalhar. iFood, cardápio digital. Só que isso tudo muito bem feitinho, entendeu? Não tem muito mistério. Só que a gente empacota isso de um jeito que fica mais sexy, que é o método único nosso. Que chama método Scope. Uhum. Então, a gente vai fazer uma venda, a gente não fica falando de tráfego, entendeu? Isso daí... Sim, né? sim. Não é, porque na verdade não é o tráfego, é o conjunto das coisas. A gente sabe o que funciona, o que não funciona, o tipo de campanha que a gente vai fazer, isso tudo a gente já sabe. A gente vai aprendendo e foi evoluindo. Então, basicamente é isso. A gente sempre, lá na mentoria, a gente ensina muito isso. De, cara, qual que é o 80-20 que vai fazer o seu nicho de resultado? Que vai ser diferente para outros nichos, né? Então, restaurante tem uma necessidade diferente que você não tem muitos contatos. Por exemplo, clínica médica, aí você tem contato de todo mundo. Sim. Então, são necessidades diferentes. Por exemplo, clínica médica tem WhatsApp. Restaurante, cara, só se for para ter reserva, não é muito core, né? Então, cada nicho tem as suas variações e suas necessidades. E aí, o método que cada mentorado ali tem é diferente, né? E o método também é interessante que, por exemplo, tem mentorado lá que entende mais de conteúdo de social media. Aí, o método dele vai tender para esse lado. Que nem eu tava falando das agências que não tem certo nem errado, os métodos também não tem certo nem errado. Tem vários métodos para você fazer um restaurante vender mais, ou uma clínica vender mais, ou um pet shop. Então vai tender também, ou vai pender para onde que esse cara tem mais know-how. Faz sentido? Sim,
É igual eu vejo, tipo, um monte de gestor de tráfego fazendo um monte de crítica ao outdoor. Eu falei, cara, o cara que faz uma crítica ao outdoor, ele não entendeu nada do que ele tá Cara. fazendo, sabe? Tipo, aquilo ali é um outro objetivo, é um outro momento, é outra parada. É outro. E a galera tá, pô, olha lá, por que não investe? Cara, provavelmente esse cara investe no tráfego também. Tem que entender, cara, as especificidades da cidade também. Exato. Cara, porque às vezes panfleto vai funcionar. Carro de som. Então a agência, às vezes, ela é do marketing digital, mas ela tem que entender que vai ter que fazer um panfleto na região ali, dependendo da cidade. E tá tudo bem, porque aquilo ali dá resultado para aquela cidade. Exato. É bizarro. Então, assim, a gente precisa entender que a agência tem que saber qual que é esse 80-20, qual que é esse menos esforço para ter mais resultado. Exato. Nesse ano, no NL, na saída do NL, que foi lá no norte da ilha esse ano, tinha um menininho, devia ter uns 12 anos, entregando um panfleto. Ó, restaurante aqui, 100 metros aqui. Aí, ó. Lotou o restaurante. Se tivesse rodado o anúncio, ia funcionar desse jeito? Provavelmente não. Dificilmente. Então, de fato, é uma estratégia que tem que ser pensada. Cara, vocês falaram bastante do iFood. Vocês fazem tráfego dentro do iFood ou para o iFood? Cara, os dois. Aí também cada caso é um caso. Vai ter casos que é só trazer do Meta Ads pro iFood e vai ter casos que é o tráfego lá, o patrocinado lá dentro. Então vai depender muito da situação. Se precisar, a gente faz ou um ou outro, ou os dois. Pensando, tipo, eu perguntei isso por quê? Visão médio prazo. Eu vejo cada vez mais os e-commerce parando de funcionar porque tá todo mundo indo para o Mercado Livre, indo para a Amazon, indo para esses lados, e eu sinto que é a mesma coisa com o iFood. Tipo, ele tá engolindo os pequenos. Às vezes o cara tenta fazer um cardápio próprio. Eu vejo que poucos conseguem tracionar de fato. Cara, tem como, mas o iFood com certeza ainda é assim. Realmente é gigante, né? Tá vindo agora aquela marca chinesa que vai competir e tal, a gente não sabe como é que vai ser o mercado daqui a uns anos. Mas, cara, o iFood é aquela história. Todo restaurante hoje tem que entender o jogo do iFood. Porque muitas vezes o dono fica meio assim, mas aí tem taxa do iFood e tal. Cara, tem, mas é uma venda completamente complementar. O cara que tá indo ali pedir pelo iFood, ele não tá deixando de ir no salão. Então você tem que fazer ações para aumentar a sua venda no salão, pro cara sentar na sua mesa, na sua cadeira ali, mas também tem que aumentar a venda do iFood ou do cardápio digital, porque são vendas complementares. Você pensa o seguinte, cara, num restaurante você tem já o seu custo fixo ali, que, cara, se você vende 20, 30, 40, 50 mil a mais no iFood, seu custo fixo não muda. Então você vai ter o custo da plataforma, mas o que vai sobrar, que na média é uns 30% que... Então se você vende, vamos arredondar aqui, vende 100 mil no iFood, vai te sobrar de margem de contribuição 30 mil. Cara, você não pode jogar isso fora. Sim. Então... Só não pode depender 100%. Não pode depender 100%. Tem o público do iFood, né? Que a pessoa às vezes nunca vai no restaurante, mas ela vai pedir do iFood. Tem vários restaurantes que eu peço iFood que eu nunca pisei no salão. E o problema que eu sinto é a dificuldade. Pô, às vezes você vai entrar num restaurante, pô, tem que baixar um outro aplicativo. Sempre tem um empecilho. E o iFood, cara, já tá instalado, é muito rápido. Os cardápios digitais, eles estão cada vez ficando mais fáceis também de mexer, mais simples. Então, a gente usa muito o cardápio web. Cara, é bizarro, assim, tipo, é bem fácil você implementar e o cliente, a jornada dele é fácil também. Então, cada vez mais também, esses cardápios estão simplificando as coisas. Você tem hoje pedir pelo WhatsApp. Tem um ponto que eu também tenho sentido que os caras cobram o mesmo preço do iFood, então acaba não sendo atrativo. Não, assim, o padrão é um pouquinho menor. O cardápio digital geralmente é menor, né? E a gente faz também ações para levar o cara do iFood pro cardápio digital, porque a gente consegue, o iFood ele não libera os dados, mas a gente tem uns hackzinhos para descobrir quem é esse cliente do iFood, para tentar chamar ele, e aí uma parte converte e a maioria não converte. A maioria continua pedindo no iFood, mas alguns convertem lá pro cardápio digital. Que é o então, trabalho dentro da embalagem. Cara, tem várias formas, assim. Tem várias formas aí. Tem o CPF, que o iFood ele é obrigado a deixar o CPF, né? Pra você emitir a nota. Então, a gente consegue enriquecer o CPF. Tem várias formas de você conseguir fazer isso. Mas, então, assim, é isso que eu tô falando. Imagina uma agência genérica. Nunca vai saber dessas coisas. Por que a gente sabe disso? Ou às vezes até sabe, mas, cara, não tem como implementar, porque, pô, imagina, tem 50 clientes e 8 são restaurantes. Pô, vai mudar a operação por causa de 8. O iFood, né? Não é só chegar lá e botar o cardápio lá. Cara, tem uma estratégia de ordem do cardápio, descrição, foto, nomenclatura, tem o SEO. O SEO, por exemplo, na descrição do iFood é muito mais forte do que do produto. Então, assim, tem várias coisinhas que a gente foi aprendendo. Como é que você faz para aparecer mais nas listas? Porque o iFood tem muito de lista, né? Almoço até R$20, não sei o que lá, sei lá, dia da sobremesa. Então, você tem que aparecer nas listas. Você tem que saber como que ranqueia melhor. Até o nome
do negócio vai fazer diferença. Então, se você não sabe mexer no iFood, a chance de você dar certo ali, cara, é muito menor, porque você tem muita concorrência ali também. É um marketplace gigante. Sim. Você vê, eu uso muito, né? Então, você entra lá, você fica perdido, porque você tem lá, na sua região, 100 opções para você escolher aí no dedo. Você tem que ser mais atrativo ali de alguma forma. De alguma forma, você está As avaliações também, né? Isso eu vejo que facilita em todos os pontos. Ó, facilita na operação, obviamente que você vai replicar isso. Na venda, que você sabe bater na dor do cara, você gera autoridade. Tudo. Assim, um dos braços da minha empresa hoje, a gente é nichado em ótica. E eu entendo isso quando alguém vem me pedir ajuda, eu falo, cara, o cara não tem a menor ideia do que ele tá falando, do que vende, que caminho que vai. E de fato faz total diferença. Seguindo na questão aqui das agências, hoje o público nosso, boa parte aqui é dono de agência. Como que é a estrutura de vocês para conseguir entregar um serviço de R$3.000 falando de, eu tenho um gestor de tráfego, eu tenho um designer, eu tenho um head, como que funciona a estrutura, o escopo da empresa de vocês, da agência? Então, vai depender muito do tamanho dessa pessoa. Se ele está no momento mais inicial, a gente prefere muito que ele terceirize uma parte da entrega. Então, ele não precisa, muitas vezes, entender gestão de tráfego. Ele vai contratar quem sabe. Ou, às vezes, ele não vai precisar fazer design. Ele vai contratar quem sabe. Então, assim, eu prefiro que ele tenha uma estrutura mais enxuta e que seja menos arriscado para o caixa dele. Porque o grande erro das agências, normalmente, começa a internalizar. Vou contratar um gestor de tráfego, vou contratar um designer. Né? E vai crescendo, inchando ali a equipe. Só que ele fica com uma margem muito apertada. Esse é o padrão do mercado. Então, na maioria das vezes, para quem está faturando ali, sei lá, 30, 40, 50 mil, 20 mil, cara, é melhor você terceirizar a parte da entrega. Só que assim, as pessoas falam, mas já tentei, deu errado. Só que as pessoas não sabem como fazer. Elas acham que é só pegar o primeiro gestor de tráfego que aparece na frente delas. Vem cá, faz aí. Então, elas não sabem selecionar as pessoas certas, não sabem checar se elas têm capacidade, se elas têm já track record e tal. Não sabem fazer contrato com essas pessoas e não sabem gerir. Então, muito do que a gente ensina lá na mentoria é fazer esse meio de campo e ensinar as pessoas a terceirizarem. Por quê? Quando você pega e coloca essa pessoa em custo variável em vez de um custo fixo, então se você tem um salário lá de um gestor de tráfego de R$3.000, se você tem 10 clientes e você perde 2, você fica ali, cambaleando. Não. Então, aqui a gente faz, cara, se você tem um gestor de tráfego terceirizado, você vai conseguir pessoas até melhores, porque quando você contrata uma pessoa fixa por 2,5, 3, 4, é uma pessoa júnior. Né? Então, você pega pessoas que já têm experiência, muitas vezes até naquele nicho, contrata, vou pagar aqui pra você, sei lá, R$300, R$500, R$400, por conta atendida. Aí você entrega lá pra ele 5 contas, tá maravilhoso. Né? Às vezes, se é uma pessoa mais júnior, R$200 por conta. Vai ter, porque, cara, tem muita gente boa no mercado que não sabe se vender. Sim. E onde você indicaria para essa galera encontrar bons profissionais? Tem várias plataformas, tem o Workana, Contrate um Subido, que a gente nem recomenda tanto, porque a galera lá acaba cobrando alto. Cobra mais caro, mas é uma possibilidade. Sim. Você tem também freelancer.com, você tem o Novo Mercado, que tem o mercado de trabalho, que é bom pra cacete. As últimas contratações eram todas do bom demais. De trabalho. Então lá, cara, você tem a nota do cara, você consegue ver o portfólio dele. Então, assim, eu vejo que essa estruturação da entrega, e aí, assim, aquilo que eu falei pra você, a entrega tem que ser o feijão com arroz bem feito. Então tem que ter design, tem que ter uma edição de vídeo. O cara que é o dono da agência, se ele começar a ter cabeça de gestor e de empresário, ele vai entender isso, que ele vai precisar juntar as peças. Não necessariamente ele precisa aprender a fazer tudo ou ele fazer tudo. Então é isso que a gente defende. Principalmente para esse cara que está no início. Obviamente que depois ele vai precisar internalizar, quando já fizer sentido e que não tiver mais trazendo risco para o caixa dele. Então isso aconteceu na nossa agência. A partir do momento que a gente falava, cara, o nosso custo de tráfego já está tanto, já faz sentido a gente internalizar, vamos internalizar. Porque se a gente perder 2, 3 clientes, 5 clientes, não vai fazer diferença. Sim. Não vai machucar a gente no caixa. Sim. Eu queria saber a opinião de vocês na questão do comercial mesmo da empresa. Porque assim, o que eu mais vejo, e eu acho que é uma grande maioria de pequenos donos de agência, a grande maioria é uma pessoa que ela é do operacional, perfeito, ou ela é um gestor de tráfego, um designer, social media, que montou sua agência. Isso. E não entende porra nenhuma de comercial. Não, E aí ela vai lá e contrata um SDR. Não, eu preciso... Cara, eu tenho opinião forte sobre isso. Eu preciso trazer um SDR. E aí ele não sabe nem o que esse cara tem que fazer, não sabe nem a rotina, ele só fala, esse cara é muito ruim, não trouxe nenhuma reunião.
Meu amigo, você nem fez nada, você não tem um playbook, você não tem É porra isso, nenhuma. é isso. Eu queria entender a opinião de vocês, como é que funciona Cara. pro cara conseguir estruturar um comercial para gerar demanda para ele? Porque eu acho que essa é uma das principais dores da galera. Concordo 100%. O que eu sinto, né? Aquilo que você falou, a pessoa, geralmente, ele é um técnico, um gestor de tráfego e tal, e ele não sabe vender. Só que, cara, vendas, você aprende. O que eu defendo? Eu defendo que o dono da agência vai ser o melhor vendedor da agência dele. Não adianta ele ir lá atrás de um closer ou de um SDR se ele não souber fazer, porque o closer e o SDR não vem preparado, ele não vem pronto. Ele não sabe vender o que você vende. Ele vai saber, às vezes, outra coisa, mas o que você vende ele não sabe. Então, assim, não adianta você querer contratar uma pessoa, porque você vai ficar 2, 3, 4 meses tentando treinar, não vai conseguir, não vai dar volume para essa pessoa, porque não é só vender, não é só ter o SDR e o closer, você tem que ter demanda para ele. Exato. Então, você tem que ser bom no tráfego também, porque o tráfego também não é só o tráfego, você tem os criativos, a oferta. Então, você junta várias coisas que vão trazendo dificuldades na operação. Então, eu acho que se o dono do negócio souber vender, é o melhor dos mundos para começar. É óbvio que vai chegar uma hora, que foi o que eu fiz também, de sair da linha de frente de vendas. Mas eu aprendi para poder passar o bastão para outra pessoa fazer e seguir. Então, assim, na maioria dos casos, eu defendo muito que essa pessoa seja o vendedor da empresa dele. Porque a parte operacional é mais fácil de terceirizar. Então, assim, ele tem que sair um pouco do operacional, não é sair da operação, isso daí não existe. Então ele tem que delegar a parte do que ele faz ali, por exemplo, ele é um apertador de botão de tráfego, beleza. Contrata alguém para apertar o botão para ele. Ele pode até ser o cara da estratégia. Ele vai contratar um cara júnior para ele poder se liberar, para poder se posicionar. Por exemplo, o vendedor, numa prospecção ativa, é mais difícil ele se posicionar. Sim, bem mais. Bem mais. Então, assim, o dono, ele fica mais fácil ele se posicionar como especialista naquele nicho. Então, assim, é isso que eu defendo. De novo, tem outras formas? Tem. Mas eu acredito muito que para quem está começando é mais simples fazer isso. Aprender a vender e ser o vendedor da empresa até o negócio evoluir. Né? E tem um contexto também, é que o jogo muda se você quer fechar clientes de ticket R$1.000, R$500, Exatamente. versus você fechar cliente de 3.000, 4.000, 5.000 por mês. Bastante. Muda completamente. Então, assim, a gente defende fechar clientes pelo menos acima dos 3.000 por mês para você ter uma agência mais escalável, né? Que você, pô, imagina, faturar 100.000 com 100 clientes, com 80 clientes, cara, parece bom, mas não é não, cara. Sim, é muito sim, cliente para atender. É um inferno. Então, cara, a gente quer que chegue nos 100.000, né? Tendo Mais tranquilo. 20, 30 clientes. É. Então, para isso, tem que fechar ticket maior. E aqui a gente observa que as estratégias de prospecção que são público frio, né? Essa prospecção fria, então, cold call, ficar mandando direct para um monte de gente chamando para reunião, Spam de WhatsApp. fazer tráfego pago para público frio já chamando para reunião. Tudo isso acaba sendo, pode até sendo eficiente para fechar cliente mais barato, mas para ticket maior não é a forma mais eficiente. A gente defende uma prospecção que você se posicione, gere uma autoridade, você crie relacionamento com as pessoas, né? Então, fazendo um paralelo aqui, tipo uma paquera. Pô, você vai paquerar alguém que você quer namorar, você não chega mandando uma mensagem no direct e aí, vamos sair, do nada. Né? Você não chega ligando já pra essa pessoa, pô, prazer, sou fulano, você não quer sair comigo? Você não faz, você segue, dá uma curtidinha, baixa uma palminha no stories, faz uma pergunta, desenrola uma conversa, vê uma reciprocidade, você convida pra pessoa, pra sair com essa pessoa, né? Fazer alguma coisa. Então a gente defende uma forma de prospecção que é mais visando gerar um relacionamento, gerar algum valor antes de desenvolver para uma venda. Né? E ser mais sniper. Então, como a gente não precisa fechar 10 clientes por mês, 20 clientes, 30 clientes por mês, a gente está focando em poucos clientes ali por mês que pagam bem. Que ficam mais tempo na agência para ir acumulando. Eu posso ser mais assertivo, né? Posso ser mais sniper em vez de ser metralhadora. Cara, a gente consegue mensurar isso de uma forma prática, tipo, ir para o que você indicaria para um cara, por quê? O que eu quero dizer? O custo por lead vai ser muito maior. E muitas vezes, no primeiro momento, o cara olha e fala, nossa, um lead custou, sei lá, 50, 100 reais. Que no final das contas parece ser muito caro, mas, pô, se esse lead comprou, é muito barato. Cara, mais ou menos, porque olha só, aí você tá falando ainda de quem faz tráfego. Se para fazer tráfego, para você conquistar clientes mais, né, que tem tickets maiores, você tem que rodar muito tráfego e vai aproveitar 10% desses leads, que são de fato qualificados, que tem um faturamento melhor para pagar o ticket melhor, né?
Só que eu acho que tem coisas mais eficientes. Então, uma prospecção mais ativa em que você escolhe com quem você quer falar, você passa a ser mais sniper e menos metralhador. Tá. É claro que o tráfego funciona, mas é um jogo que você precisa ter essa disponibilidade de dinheiro e testar muito para até fazer dar certo. Perfeito. Porque, cara, não é tão simples assim quanto, vou aqui postar alguma coisa, rodar tráfego e vai vir cliente. Cara, não é tão simples assim, a gente sabe disso. Quando vende ticket alto é muito É complexo. muito mais complicado. Então, E os caras grandes, eles não estão no Instagram, não estão no Facebook. Exato, os caras estão fazendo outra parada. Exato. Dificilmente algum empresário que já é mais qualificado e tal, ele vai ver um anúncio de alguém aleatório na internet e vai agendar uma reunião e fechar. Mas assim, nem precisa ser esse grandão, não. A gente até, no nosso modelo, não quer que a nossa agência lá, ela vá atrás do grandão. Porque o grandão tem uma dificuldade maior para fechar, ele tem mais exigência, ele vai até que te consumir mais. Então, a gente prefere aquele médio para baixo. É o perfil de cliente ideal para a maioria dos nichos. Que é o que já não tá naquele aperto ali do início, mas também não tá grandão. A empresa grandona, eu sinceramente, cara, eu acho que toda empresa maior tem que internalizar boa parte do marketing, né? Então a gente tem que pegar o cara que não tem como internalizar e precisa de uma ajuda de uma agência. Então, assim, faz sentido isso? Assim, pelo menos na minha cabeça é... Mas quando você fala uma prospecção ativa mais direcionada, seria o quê? Cold call? Cara, tem várias formas, tá? Quando você tá nichado, é muito fácil você localizar onde estão os seus clientes daquele nicho. Então, eventos, sindicatos, associações, infoprodutores fazem cursos, mentorias. Que nem eu tava te falando, a gente tava lá agora semana passada no evento do Marcelo Politi, que é um dos maiores de donos de agências. De donos de restaurantes, né? Então ele fala para donos de restaurantes. Então a gente tava lá onde estava o nosso aquário. A gente tava lá patrocinando o evento. É claro que a gente tá num momento também mais avançado, em que a gente patrocina o evento. Mas não precisa patrocinar o evento, você pode frequentar o evento, ir lá no evento. E claro, tem estratégia de abordagem, tem estratégia de conexão e tudo mais. Você pode fazer social selling, cara. Porra, social selling. Você pode fazer social selling de uma forma passiva, gerando conteúdo, distribuindo e trazendo gente. Trazendo as pessoas. Ou você pode também fazer de uma forma ativa, que funciona muito bem. Sem ser aquele direct lá, aquele textão que tu der copia e cola. Não. Cara, você tem que ter uma conexão. Em qual que você é melhor, Bis? Não passei, eu acho. Lá vem, ó. Lá ele. Quinta série. Então, cara, tem formas... Então, você tem que localizar onde é que estão essas pessoas. Vou te dar um exemplo. A gente tem lá em Brasília uma incorporadora. Aí eu comprei um curso de um cara, muito bom inclusive, que ensinava financiamento para incorporadora. Eu comprei esse curso, R$2.000. Uma das entregas desse curso que ele fez era um grupo de WhatsApp com 700 donos de incorporadora. Por que eu tô te falando isso? Se eu fosse um dono de uma agência que atende incorporadora, imobiliária, enfim, eu ia comprar esse curso, R$2.000, para eu ter um grupo de 700 donos de incorporadora. Olha aí, eu tô no meio do aquário. Então, é identificar onde estão essas pessoas. Vou dar outro exemplo, podcast. Os mentorados estão seguindo essa estratégia. Faz podcast no nicho. Para convida os caras que você quer fazer o negócio. Para convidar os... Então, por exemplo, podcast de, sei lá, de farmácia. Você vai chamar os donos de farmácia. De ótimo. As pessoas não vão negar um convite para ir para um podcast. Muito difícil. Sim. Independente da sua audiência, se você é grandão ou não. Sim. Então, existem estratégias que são muito mais eficientes para captar esse cliente que pode pagar mais caro. E tem uma coisa também, Fernando, que muita gente não percebe. Se você fecha o cliente através de um relacionamento, se você gerou o relacionamento antes de fechar a venda, o teu vínculo com esse cliente ele é mais forte. Então, a gente sabe, a gente que é dono de agência sabe que muitas vezes o cliente fica com a gente não só pelo resultado, mas pelo relacionamento que a gente tem com ele. Sim, com certeza. Resultado Então, é uma parte do todo, não é a única. Então, se tua venda é só na base do tráfego para público frio, o que acontece com esse cara que veio do tráfego para público frio? Ele tem um vínculo fraco com você. E se ele viu o teu anúncio, ele tá vendo de 10, 15 e outras 20 agências o mesmo anúncio. Então, assim, ele vai... Qualquer coisinha que acontece, ele vai ver um rabo de saia ali e vai para outra agência. Então, muitas vezes, esse cara que veio do tráfego, ele também vai por tráfego, vai para outra agência dessa forma. É como se você começasse a ficar com alguém e essa pessoa continuasse entrando no Tinder lá e vendo as pessoas que estão no Tinder. Tipo, um commodity. Se o cara sai dessa agência para essa, para essa, para essa. Fica de galho em galho. Aí você pega aquele cliente e fala, nossa, eu já passei por 4 agências. Nenhuma funciona. Você fala, meu Deus. Você sabe que é furada. Então, o cliente vem por tráfego, vai por tráfego, então tem muito esse problema. Então a gente prefere ser A gente tem outras formas. Vou te dar um exemplo aqui, cara. O famoso porta em porta, mas de um jeito mais eficiente também, não é de sair batendo em porta. Cara, funciona muito bem. Eu vou te dar
Por exemplo, no caso de clínica médica. Cara, você quer atender um médico específico, você vai lá, marca uma consulta com ele, você tá pagando pra estar ali de frente com ele. Pô, Você acompanha. claro que, cara, tem estratégia, você não vai chegar lá, oi, tudo bom? Na verdade, eu não vim aqui fazer uma consulta, eu vim aqui te vender. Você não vai é todo assim que dia, funciona. você vai pular de médico em médico fazendo consulta. Então, assim, cara, olha que coisa. Se você é genérico, é mais difícil fazer isso. Dá pra fazer também? Até daria, mas você tem menos força, menos autoridade. Então, no final das contas, cara, é localizar onde estão esses donos, seja online ou seja offline, pra ir neles. E qual dica vocês dariam para um jovem ali que está começando para escolher um nicho? Porque é muito difícil, o cara começa... É difícil o cara falar, vou começar nichado. Nunca, o cara vai pegar daqui, vai pegar dali. Eu acredito que é mais fácil começar nichado do que genérico. Mas é difícil, mentalmente a pessoa falar, vou começar nichado? Vai nada, vai pegar quem parecer. Por isso que os nossos conteúdos eles são muito para aumentar o nível de consciência dessas pessoas também, né? De entender que começar nichado faz muito sentido. Mas vamos lá, tem uns critérios, cara. No nosso modelo, como a gente fala de tickets maiores, a gente sabe que tem nichos que são melhores que outros, que podem pagar tickets melhores. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você fala assim, não, quero... Vê mais um pouquinho, por favor. Quero nichar para nutricionista. Cara, em geral, nutricionistas vai conseguir pagar 3, 4, 5 mil de marketing, de agência, mais anúncio? Já tive clientes e resposta não vai. É psicólogo, né? Ah, vai conseguir? Cara, não vai. Não. Então, assim, mesmo quem ganha muito dinheiro, vamos supor, sei lá, um personal. O cara, porra, ganha muito dinheiro lá, 30, 40 mil por mês, sei lá. Só que ele não vai pagar 3, 4, 5 mil numa agência. Então, no nosso modelo, que a gente... E tudo que a gente tá falando é o sol da agência, né? Quando a gente fala 3 mil por mês e tal, é só o fio da agência não conta o tráfego. Sim. E ainda o personal, no caso dele, que ele vende a hora. Então ele não tem uma... tem um outro limite, problema, não é escalável. Aí quem vende hora, se você der muito resultado, ele vai encher a agenda e vai te dar um pé na bunda. Porque Exato. personal tem recorrência, nutricionista tem recorrência, tem indicação, muita indicação. Então, se você faz ela sair ali do zero... E outra, quem tá começando que não tem agenda cheia, não pode pagar muito porque não tem dinheiro. E quem já tá famoso, já tá bem... Tem muito lead orgânico. Tem muito lead, não precisa tanto assim de marketing. Então, tem nichos que não são tão óbvios assim. Quer dizer, na verdade, as pessoas acham que são bons e não são. Eu dei aqui alguns exemplos de nichos ruins. Por outro lado, tem nichos bons também. Então, a gente tem uns critérios que a gente usa. O nicho tá em crescimento ou não? Porque não adianta também de pegar um nicho que tá... A gente falou que dá locador de DVD, né? Você não vai... Nem sei se tem mais, mas só para dar um exemplo. Banca de revista. Não faz sentido. Papelaria. O nicho tem capacidade financeira em volume. Então, assim, tem muitas empresas que faturam bem, que podem pagar um ticket melhor. Então, tem esses critérios. O nicho precisa de marketing ou não? Então, posto de gasolina. Muito... Entendeu? No máximo, Negócios de conveniência. B2B, em geral, precisam menos de marketing do que negócios B2C. Porque B2B, né, normalmente é uma força comercial que ele precisa ter mais, né? E o B2C, então, ele precisa mais de marketing. Então, negócio, por exemplo, como clínicas, restaurantes, farmácias, pet shops, essas coisas são nichos que fazem mais sentido do que outros. Loja de carro, Loja salão de de carro, beleza, clínica de estética. De fato, se você pegar um nicho... Hotéis, por exemplo. E eu já vi gente nichada em nutricionistas que ganha dinheiro, não significa que... Mas é aquele modelo, muito cliente, pagando pouco. Pagando pouco. De novo, vai existir, e não tem nada de errado com isso. Mas, em geral, no nosso modelo aqui, que a gente prefere menos clientes, ficando mais tempo, com ticket mais alto, não vai ser qualquer nicho. De fato. E pegando só uma deixa do que você falou aí de conseguir bons contratos ou estratégias, a gente conversou aqui com o Gustavo Barbosa, ele entrou numa mentoria, igual o mesmo esquema, entrou numa mentoria de advogados, falou, eu tenho esse serviço. Em uma semana ele vendeu 40 contratos. E teve do Diógenes também, ele falou, cara, ele entrou no G4 lá no Tracker, sei lá, porra que é. Mas você vê, o que eles fizeram? Exatamente o que eu falei aqui. Pô, eles foram em lugares onde estão os clientes deles. O Diógenes foi no G4, que o cliente dele é o empresário maior. E esse outro foi no grupo de advogados, tá lá nadando de braçada. Então é isso, assim, não tem muito mistério. É claro que tem estratégias, né, de conexão, de o que você vai vender. Não é para ficar vendendo tráfego pago porque tem um baixo valor agregado. Então tem umas sacadas.
Tá? O Bins fala que não tem muito mistério, mas Não, tem muito mistério. Tem muito mistério. tem sim. É que o Bins, pra ele tudo é simples, cara, mas na Porque verdade... na sua cabeça É, funciona de uma verdade. forma muito É porque, simples. exato, tipo, tudo isso que a gente tá falando aqui... Pra gente já é muito óbvio. O Bins já fazia até desde a época de solteiro. Ele prospectava pretendentes. Fazia social selling 10 anos atrás. Então, tipo, é muito do que a gente pegou, transformou no método, né? Eu fiz muito esse trabalho também na mentoria, de pegar, verdade, tipo, é. cara, o que foi da Supersal, né, quais são os pilares, como que era cada ponto. E a gente transformou isso num método. Então tem muita coisa, eu faço muita parte de extração do que é verdade. do que é aplicação pra gente transformar num passo a passo, né? E na prática, o Bins fala não tem mistério, mas na prática tem os detalhes, né? Pô, o que você fala pro cara? Como você falou, né? Pô, muitos donos de agência vão fazer ali, ó, um call, uma reunião de vendas, e o cara simplesmente abre a tela no Zoom e começa a falar. Não tem um script, né? Cara, você tem que ter um script, tem que ter um roteiro. Sim, sim, Né? totalmente. Então, tem que saber, Na tem que estar época que eu preparado para cada Na época objeção. que eu fazia a venda, eu tinha o script escrito, tipo, passo a passo para Quebra de objeção. Se você não entender quais são as objeções, tá ferrado. Exato, tava tudo ali. E um outro ponto, porque hoje a gente vende contrato de 20, 30 mil. A gente foi por um outro caminho completamente Isso. diferente. E aí o que eu bato muito no meu vendedor hoje é a questão de, pô, gerúndio, erro de português. Pô, você tá de brincadeira comigo, gíria, às vezes, porque ele é carioca, às vezes manda umas gírias que eu falo, cara, essa gíria aqui ninguém fala. E tipo, pô, se eu tô comprando um produto de 20 mil reais e o cara mandou um gerúndio ali, eu já... Já começa a me perder. A não ser que seja algo muito que eu preciso muito, que seja muito bom, Verdade. senão já começa a me perder. Então são, tipo, alguns detalhes que são muito importantes numa venda, uma venda específica de um produto de um ticket maior. E a galera simplesmente abre o Zoom e fala, e aí, vamos ver. Mas acho que o que você quer dizer, né, Bins, no sentido de não ter mistério, é que, cara, não é ciência de foguete. Né? A gente não tá falando de um funil, Sim. não sei das quantas lá, que tem, né? Exato. Que tem vários A hacks e gente tal, cara. acredita muito que menos é mais, assim, que o complexo não escala. Então, tudo que a gente procura fazer aqui é simplificando as coisas. Aquilo que eu falei do 80-20 lá do método para fazer o cliente ter resultado, mas a gente tá falando também muito de qual que é o 80-20 para a agência, o que é, tanto que o nome do nosso evento agora é o plano 80-20, né? Qual que é o menor esforço que eu consigo fazer para gerar mais resultado? Então, nesse nosso modelo, a gente foca sempre muito nisso. Essa é a ideia. E, cara, e assim, não é porque a gente não quer trabalhar, né? Tipo assim, o menos esforço. Cara, vai dar trabalho. Tudo que a gente faz dá trabalho. Com certeza, cara. Só que, meu, tem É um muita trabalho mais gente. inteligente, vamos dizer assim, Tem muita gente se matando de trabalhar e não ganha dinheiro. e não tem resultado, ou tem um resultado muito aquém do que pode chegar, né? Sim. Eu pego como exemplo Pedreiro, uma. se ele ganhasse pelo trabalho duro que ele faz, Apesar que hoje em dia pedreiro deve estar ganhando uma grana, porque pedreiro bom, ele tá em extinção. Mas, pô, pega, por exemplo, o caso da Vanessa Castro, mentorada nossa. Hoje é membro do nosso Master. Cara, ela trabalhava 12 horas por dia. E ela é mãe. Cara, imagina, trabalha 12 horas por dia e ainda ter uma filha pra cuidar. E ela tinha, na época que ela entrou na mentoria, tinha 30 e poucos clientes, faturava 30 e poucos mil. Então, naquele modelo de, cara, muito cliente, ticket baixo, e ela se descabelava lá. E aí ela entrou na mentoria, a gente ajudou ela a aumentar o ticket, ajudou a estruturar a operação, delegar e tal. Hoje ela fatura mais de 100 mil por mês. Tem menos clientes, tem, tipo assim, 25 clientes. E ela trabalha só a partir da tarde. Na parte da manhã, ela a gente dedica pra família. A gente gravou um podcast com ela, ela foi contando a história. Eu falei, porra, isso é transformador, né? Porque ela pode ficar mais tempo com o filho dela. Né? Ela falou que de manhã ela fica com a família, enfim. Pode cuidar da tia dela, que é mais idosa. A gente, por exemplo, a gente usou o 80-20 pra ter energia pra construir um novo negócio que surgiu depois da Ultralize. Então, assim, o teu 80-20 vai ser uma coisa, o 80-20 quem tá assistindo aí vai ser outra. Às vezes a pessoa quer, sei lá, mais tempo pra família, às vezes quer ter mais negócios, ou às vezes quer simplesmente comprar um Porsche. Comprar um Porsche, tem também. Tem quem queira, tá tudo bem. Então acho que é muito isso, saca? Não é sobre trabalhar na beira da praia com um laptop. Venderam muito errado isso. Venderam muito errado isso. É muito doido, cara. Então a gente sabe que vai ter trabalho, mas a gente prefere trabalhar de um jeito mais eficiente, mais menos complexo. Isso é verdade. Talvez a gente não seja a agência que vai faturar 5 milhões no mês.
Mas, cara, Mas, cara, pra maioria não é isso. Né? Não é isso, né? De verdade. Com certeza eu acho que não é isso, porque o que eu sinto na maior parte da galera é que eles ainda não têm uma mente de empresário, Não né, tem. cara? Eles estão ainda... Tem, porra, a galera que não divide a conta da empresa com a conta pessoal. Não, esse é o nosso maior desafio. Todo mundo que vem lá pra mentoria ainda tem essa cabeça muito de técnico. E é isso, às vezes é o cara que tá na pessoa física ali ainda e tal. Então, assim, ele tem que entender que ele precisa ser mais empresário, mais gestor. Esse eu acho que é a grande virada de chave pra ele poder se tornar um dono de agência de verdade. Senão ele sempre vai ser um técnico. A minha primeira virada de chave foi quando eu entendi que eu precisava vender o tempo todo. Olha aí. Eu precisava Ser estar o vendedor, com o comercial né? ativo, É o que a gente falou, rodando e vendendo. Essa foi minha primeira grande, que foi o boom da empresa, que tipo, depois você vai ajustando. Pô, Claro. agora eu tenho demanda, porque senão, no início, tipo, quando você é operacional, você quer entregar o melhor produto, serviço ali possível. sim. Só que você não vende. Se esse cara saiu, você se fudeu. E essa foi a Exatamente grande isso. virada de chave pra mim. Aí depois que a empresa cresceu, que eu tinha um monte de cliente, aí, pô, peraí, preciso estruturar, vou criar processo, vou ter cliente melhor, ticket maior, enfim. Aí vai com... Mas se não vender, não adianta você ter tudo isso que Não adianta. que não vai funcionar. E a parte técnica e operacional, cara, tem muita gente boa no mercado disponível. É E isso. barata. É isso. Então, não é a entrega, normalmente, não é o problema. Claro, você tem que ser o conector disso. Mas a entrega tem quem faça. E saber precificar. né? Tem que saber verificar. Pra poder a conta fechar. Exatamente. Cara, eu queria fazer uma pergunta para vocês na questão de IA. Como é que tá tanto a agência de vocês, se vocês têm processos internalizados com utilização de IA, quanto para os clientes? Vocês indicam alguma IA? Como é que funciona? Como é que tá essa transição dentro do negócio? Na Ultralize a gente tem usado bastante para pegar todo o nosso conteúdo interno e a gente criou uma IA, algumas IAs na verdade, que respondem e vão auxiliando ele ali. Então, por exemplo, a gente tem uma IA de quebra de objeção, uma IA de escolha de nicho, que a gente vou soltar agora, uma IA de criação de método, né? Já tem. Então, assim, essa IA auxilia o nosso mentorado baseado no nosso conteúdo. Então, isso a gente está fazendo na Ultralize. Na Supersal, a gente entende que a IA está ajudando muito na parte de gerar mais produtividade e eficiência. Tá. A gente não tem um entregável que a gente vai entregar uma IA para um restaurante. Não vi ainda nada muito assim. Tem ali, às vezes, um atendimento pelo WhatsApp e tal, mas, cara, não é, por exemplo, restaurante não dá volume que muitas vezes justifique você ter já uma coisa automatizada e tal. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas estão superestimando hoje, né? Daqui a 6 meses, um ano, pode ser que seja diferente. Mas, cara, na maioria das vezes, uma clínica médica que atende 10 clientes por dia, cara, faz sentido botar uma IA ou faz sentido você treinar uma secretária melhor para poder converter melhor e tal? Não sei. Eu sou a favor mais de deixar humanizado, porque se a gente tá falando de clínicas, às vezes tem um ticket maior, o cara não quer conversar com um robô. Sim, com certeza. Então, assim, lá na Ultralize a gente tá usando muito para ajudar o mentorado a ter mais eficiência ali na construção da agência dele. E na Supersal é muito processo, copy, melhorar tráfego, resumir relatórios de tráfego, entender, enfim, é isso, a parte mais de eficiência ali, de produtividade. Reuniões, a gente usa muito o Tactic, no final sai uma ata com as demandas. Então, assim, já incorporou muito isso. Coisa que facilita no dia a dia. Lá a gente vende agente de IA e eu sinto que é muito sexy o jeito que as pessoas vendem as paradas. E eu sinto que quando a galera chega até nós, hoje a galera já chega achando que a IA vai fazer tudo, cara. Vai Superestimam, cara. Já vai fazer todo o processo, inclusive a venda. Tem um processo de aprendizagem, de calibragem, que as pessoas às vezes, não, já vai sair no primeiro dia funcionando. Cara, não é assim. Cara, para 95% dos casos, eu indico a IA somente para fazer a pré-venda. Venda, ainda acho que... A não ser que seja um produto de ticket baixo. Depende do ticket também, Tem um link para vender ali, beleza. Isso. Mas assim, venda de ticket maior, esquece. Não vai conseguir fazer ainda. Não sei daqui para frente. As coisas estão evoluindo muito exponencialmente. Então, não sei como é que vai ser daqui a um ano. Mas ainda acho que não vai ser algo tão rápido. O Gui falou agora há pouco sobre a aluna que é do Mastermind de vocês. Como é que foi essa criação aí? Como é que é o Mastermind? Como é que funciona isso? Boa, bacana. Cara, hoje a gente tem a mentoria Ultra, né? Que a gente pega desde pessoas que estão aí começando a agência, até a gente que tá faltando 20, 30, 40 mil e quer chegar ali nos 100 mil por mês, né? E aí a mentoria cresceu muito nos 2 primeiros anos, então 2023 e 2024.
Então hoje a gente tem aí cerca de 500 mentorados Porra, tá bastante. Ativos. e a gente foi formando a galera lá dentro. Então, gente batendo pela primeira vez os 20 mil por mês, batendo 50 mil por mês, pela primeira vez os 100 mil por mês. E a galera começou a ter sede de alguma coisa mais avançada. E a gente vindo do mercado de infoprodutos já conhecia esse modelo, cara. Tem a mentoria, tem um próximo nível que é o Mastermind. E aí no final do ano passado, final de 2024, a gente viu que era o momento da gente abrir esse Mastermind. E aí a gente lançou pela primeira vez no evento da mentoria. Então a gente fez um evento presencial só para mentorados, que a gente faz uma vez por ano. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Então no ano passado a gente teve cerca de 200 pessoas. No primeiro que a gente fez, em 2023, teve umas 60, 70 pessoas. Em 2024, a gente fez 200 pessoas presentes lá. Foi muito legal, cara. Foi 2 dias de muito massa. evento. Deve ser A entregar as plaquinhas, é muito massa. É, e aí esse botamos ano a a gente tá galera no esperando palco. umas 400 pessoas lá. Cara, Vai ser a massa. conexão é muito Não, animal, massa, animal. cara. 2 dias inteiros muito intenso, muito legal. E mesmo. é só pra mentorado, assim. Não, esse abre evento pra a gente fora. não vende ingresso pra fora. Então a gente aprofunda ali no E nosso o Master método. O Master também é só pra ganhar na mentoria. Não necessariamente. Então o que a gente fez? A gente abriu primeiramente ali só pra quem era da mentoria. Mas pode vir gente E fora aí a gente também. começou a pegar algumas pessoas de fora também. Né? Então hoje a gente tem cerca aí de 26, 28 pessoas que estão membros do Mastermind, fora a gente também que a gente é Aí o membro. Master tá começando, a gente tá no segundo, a gente fez o segundo encontro agora, tá indo pro terceiro em outubro. Ah. Então ele tá evoluindo. Mas, E a gente- cara, aí o, E a gente tem aí gente o Master lá é um grupo realmente mais avançado. mais enxuto, Então a a gente galera- consegue ter mais acesso, mais relacionamento com eles, né? A galera que tá lá fatura de 50 a 600 mil por mês. Aham. Massa, cara. E como é que funciona na prática? São encontros mensais? São encontros... No Mastermind são 3 encontros. Principal são 3 presenciais. encontros presenciais de 2 dias Isso em Brasília também. em Brasília. E aí. Pô, Brasília, se a pessoa não conhece Brasília, tem que conhecer pô, a capital. Vocês estão de brincadeira. É a capital do seu país, cara. Tu tem que ir um dia pra lá. E não faz esse frio aqui que tá aqui, hein? Não, isso. Mas também não tem a praia, mas tem o lago. Tem o Lago Sul lá. Lago Sul não, Lago Paraná. E então, assim, aí a gente faz 3 encontros presenciais de 2 dias. E a gente traz convidados também. Pô, eu e o Beans, a gente tem um relacionamento forte, sim, no digital. Então a gente sempre traz convidados massa pra palestrar lá. Sempre focando nesse mundo de agência de marketing. Agência de marketing para negócio local. Então todo mundo tá lá, é agência de marketing para negócio local. E aí tem entregas online também. Então a gente faz hot seats, a gente tem um grupo de WhatsApp só pros masters, a gente faz alguns encontros específicos comigo e com o Beans. Online. Tem coisa online que a gente faz também. Mas o principal, cara, de um mastermind não é só... Não são os entregáveis, cara, quem tá lá e a conexão que é gerada ali Ah, dentro. com certeza, cara. Então- É diferenciado. Tu participa de algum? Sim, participa? sim, Cara, tipo, olha, eu participo de Mastermind tem acho que uns 8 anos, 7 anos. Animal. Cara, isso é um encontro que você volta com dor de cabeça, cara. Você fala, cara, nossa, aprende pra caramba. Renova a energia, tipo, Puta. cara. Você tira 2, Você- 3 dias ali pra pensar no seu negócio. Que normalmente você tá no dia a dia da operação, você é engolido pela operação e não consegue Exato. parar 2 dias pra pensar. Não, é demais, cara. Mas é uma mentalidade diferente da mentoria, porque a mentoria, cara, você pega, você vai participar da mentoria, a ideia é que você aplique tudo ou boa parte daquilo que você aprendeu lá dentro. No Mastermind, não. Mastermind, cara, são 1, 2, 3 coisas ali que você vai aplicar, mas que Vai podem mudar o seu mudar jogo. o mudar o teu jogo, né? Então a mentalidade muda, né? Sim, com Você vê, certeza. são os workshops que a gente tá fazendo, foi no Mastermind que a gente viu. Foi, Na verdade. apresentação do Marcos Marques, a gente falou, pô, isso dá pra fazer. Então, adicionou, cara, já milhões, né? Nesse ano vai adicionar milhões no nosso negócio por conta disso, de uma palestra, de um Mastermind, de um encontro. Isso é um ponto interessante de... Muitas vezes a galera quer inventar a roda, né, cara? Pô, você olhou pro lado e falou, pô, que massa, o cara que é gigante Já tá fazendo. tá fazendo e tá funcionando. O que a gente tem que fazer pra É fazer isso, funcionar é também? isso. Tem até uma história engraçada, que ele apresentou lá como é que funcionava a estrutura e tal, e que ele levava 5 pessoas com ele e tal. Aí chegou na hora das perguntas, levantei a mão, pô, Marcos, conta aí como é que você chegou nesse tamanho de equipe e tal pra ir, por que 5 pessoas? Por que não mais, por que não menos? Ele, não, é porque a quantidade de pessoas que cabem no meu jatinho. Falei, pô, A gente ainda não tem um Porra, jatinho, mas um dia a gente chega lá. Um dia eu chego lá. Ok, Um dia que eu quero ter esse problema aí de não caber. Vocês vão com muita mais 100 gente no jardim. pessoas. Cara, assim, se deixasse, a gente conversava aqui e ia embora. A gente já tá meio que caminhando pro fim. Cara, o que vocês têm para trazer de
recado ou de insight que você queira trazer para uma galera que tem agência, que está começando, que você pode trazer para um novato, ou para um cara que já está aí há muito tempo, mas está se ferrando, não consegue sair ali, não consegue tracionar? Assim, eu acho que o principal é muito do que a gente falou aqui, de ter a cabeça mais de gestor, de empresário do que de técnico, que eu acho que isso daí é uma virada de chave importante para a maioria, que a maioria não consegue às vezes nem enxergar isso. Enxergar que dá sim para faturar muito mais, porque às vezes também quando a pessoa tá ali nos 5, 10 mil, 20 mil, ela não consegue enxergar a possibilidade, porque ela tá muito atolada no operacional. Então, assim, tem como. Agora, o que a gente sempre indica, cara, procura quem tá fazendo o que você quer fazer, o que você quer alcançar. Para poder, justamente, comprar atalho, comprar tempo. A gente sugere muito, assim, cara. Pode ser a nossa mentoria, pode ser de outro. Você tá comprando tempo, cara. Isso é... A chance de você acertar aumenta. Você diminui seu trabalho, seu esforço, seu tempo, seu dinheiro, tudo. Você diminui tudo. Você acelera o seu resultado. Então, ter essa cabeça de empresário e procurar quem possa ajudar. Eu acho que é por aí. E, assim, eu realmente acredito muito que tem muita oportunidade no mercado, cara, em todos os nichos. Então, assim, às vezes as pessoas estão ali, mas o nicho tal é ruim, porque, não tô dando conta, não consigo cobrar. Cara, é porque você não sabe fazer. Porque tem quem precisa de marketing, né? E, cara, a demanda tá aí. Tem muita demanda, muita mesmo. Sim. É isso. Eu diria o seguinte, né? A gente usa muito de referência 100 mil por mês, né? Às vezes fala 50, 200, né? E pra muita gente isso é muito, pra muita gente isso é pouco, né? Mas acho que pra maioria dos donos de agência, quem tá, né, prestando serviço de gestão de tráfego, social media, etc., eu acho que tende a ser um valor que muitos ali pensam até, talvez nem se enxerguem. Achei inalcançável. Muitos falam que é inalcançável. E eu vejo muita gente às vezes falar, Fernando, assim, não quero faturar tudo isso não. Né? Por quê? Se eu tenho... Porque ela vê o trabalho que ela tem só daquele... Exato. Então isso é contra-intuitivo, né? As pessoas acham que, se eu tenho todo esse trabalho aqui faturando 15 mil... Imagina 100. Se eu tivesse que faturar 100 mil, eu tô lascado. Não vou ter vida. E então acham que crescer financeiramente é proporcional ao trabalho que vai te dar a mais, né? E não é. Na verdade, pode ser até o oposto. Né? Então a gente não pega não só o nosso caso aqui, o caso da Vanessa que eu acabei de contar. Ela fatura 3 vezes mais e trabalha 3 vezes menos. Por quê? Porque quando você cresce de maneira mais inteligente, estruturada, você consegue delegar, né? Você consegue de fato criar um negócio. Montar time. Né? Ganhar dinheiro é diferente de ter um negócio. Sim, com certeza. Então, se você é uma urgência, se é uma pessoa sozinha ali, beleza, você pode até estar ganhando um dinheiro legal. Mas e se acontecer alguma coisa com você? Né? Se tira férias, né? se você quiser tirar férias, difícil. Tu não fatura. Era até um problema que eu tinha quando eu era jogador de pôquer. Eu falei que no começo. Depende de você. Cara, se eu não jogasse, eu não ganhava. Entendeu? Ganhava bem, mas, cara, e aí? Como é que era eu daqui 10 anos, 20 anos? Então assim, cria um negócio. Você tá no começo bacana, cara, tá ganhando seu dinheiro ali, fazendo um trabalho legal. Mas cria um negócio que não dependa de você, né? Não é essa ilusão de, vai rodar sozinho e você nunca mais vai ter que tocar em nada. Não é isso. Isso daí... Entendeu? Eu acho que tiram isso, né, cara? Tipo, eu acho que também a gente tem um analfabetismo funcional. Quando você fala, você precisa sair da operação. Isso significa que você nunca mais vai olhar para aquilo. Você precisa sair de apertar botão. Não depender, né? Exato. As pessoas acham que vão tirar férias para sempre, vai ter alguém trabalhando lá e você vai ficar só receber dinheiro, Porra, aí também não, cara. Mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta pegando o que você estava falando. Qual que a opinião de vocês, que é o momento ideal para o cara começar a contratar? Tipo, eu preciso delegar. Porque assim, tempo atrás conversei com o cara que ele faturava 40 mil, não lembro quantos clientes, mas tinha um monte de cliente sozinho. Muita loucura. Eu falei, meu amigo, porque daí o problema que eu vejo com ele agora para ele delegar, ele não vai ter tempo de treinar, porque ele tá trabalhando que nem um maluco. Cara, ele entrou numa situação que ele... Sempre tem um bom motivo, né? Olha só, eu defendo muito que dá para começar desde o dia 1. Eu fui sozinho, e na época eu tinha outros negócios que eu tava atuando, de fato. Eu fui de 0 a 8 clientes sozinho e faturei, eu acho que eu bati 30 mil de faturamento nessa época, sozinho, com o negócio em paralelo, ou seja, não era o meu full-time job, né? Por quê? Porque eu era sozinho, mas eu tinha quem fazia as entregas. Eu não tinha uma equipe interna. Não era equipe fixa. Não era uma equipe fixa minha ali, CLT, não. Eu sozinho fazia tudo. Aí eu contratei a Mari, que hoje é nossa sócia. A gente foi de 8 a 24 clientes, só eu e ela.
Aí, na verdade, a gente bateu 24 clientes, foi cento e poucos mil. Aí a gente começou a contratar. A gente bateu 40 clientes, 150 mil com 3 pessoas no time. Então, cara, assim, se a pessoa entender que ela pode terceirizar a entrega no início, ela pode fazer isso desde o início, cara, desde o dia zero. Mesmo se ela não tiver dinheiro. Mesmo sem dinheiro. Você pensa, puta, mas não tem dinheiro pra contratar. Porra, é pré-pago, né? Tipo, nosso trabalho... Paga por cliente. E é pago por cliente. Paga, então, assim, cara, né? entregou, recebeu. Então, assim, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Agora, se tá no estágio mais avançado, cara, aí internaliza mesmo. Então, assim, depende do momento. Mas eu acredito muito que dá desde o início, zero, desde o dia 1 mesmo, já começar contratando não, terceirizando a entrega. E já tendo lucro no primeiro cliente, né? Não é nesse formato de, Sim. tem equipe que gasta 7 mil, 8 mil por mês e preciso faturar. Pra quem tá assistindo a gente cobra do nosso cliente pré-pago, ele paga pra começar. Aham. E a gente paga o funcionário pós-pago. É isso. Então a gente tem a vantagem aí, entendeu? E é isso, você vai ter que fazer uma conta de quanto ele te paga, uma parte disso vai pra esse gestor, pra essa Exato. pessoa que vai aí, e o resto segue o jogo, cara. Exato. Pô, muito foda, muito foda. Cara, como que faz pra galera encontrar vocês, seguir vocês, comprar o curso de vocês, mentoria, o que vocês tiverem a ver? A gente sempre tá com alguma coisa rodando, seja workshop ou seja lançamentos, então é só ir no nosso perfil e ver o que tá rolando, no link da bio e tudo. O meu arroba é @Rodrigo Bindes. Rodrigo, Bindes, é tipo brinde sem o R. Exato. E a gente tá com um canal no YouTube em que a gente tá também 2 vezes por semana soltando um episódio de podcast e uma aula, né? Um conteúdo mais profundo ali no YouTube também. Que é o Então, canal Ultralize. Ultralize, Ultralize Cast. Então a gente tem o nosso podcast de agência, enfim. Então a gente tá sempre gerando conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube. Mesmo para quem tá começando, então entender um pouquinho já desse nosso modelo de negócio que a gente foi falando aqui. Então é só seguir a gente aí, o do Gui. E o meu arroba é o Gui Cardoso GC. GC porque é GC de Gui Cardoso. Já tinha um arroba Gui Cardoso, então tem que botar... Eu fiz arroba Gui Cardoso GC. Show de bola, cara. Sim, senhores, muito obrigado. Obrigado por ter você, vindo maravilhosa aqui. conversa. Papo bom demais. Fica o convite para quando tiver por Floripa para voltar aqui pra gente conversar. E fica o convite quando você for em Brasília também, ou quando você puder ir, para ir lá no nosso podcast, na nossa sede também. Com certeza, vou passar por lá. Só não é muito mão para mim. Mas quando tiver por lá, com certeza eu vou avisar vocês. E a próxima vez venha no verão. Vamos planejar uma data para pegar uma praia. Cara, muito obrigado. Obrigado a você. Para quem chegou até aqui, curtiu esse papo, indica esse episódio para algum amigo aí que tá sofrendo para conseguir escalar a sua agência. Clica no botão aqui e segue a gente. Cria vergonha na sua cara, pô. Puta mão de conteúdo que você teve aqui. É só apertar um botão que ajuda demais a gente aqui. Não cai o dedo. Exatamente, não vai cair o seu dedo. E para você que chegou até aqui, quinta-feira que vem tem mais um episódio e muito obrigado. Isso aí. Valeu. Nossa,